Can you tell me where? Aqui não aparece. Ah, tá aparecendo. Fala, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e mais um vídeo especial hoje de tier list de um grande nome que eu já queria fazer aqui. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu, deixou o like, ativem o sininho para as notificações, nos siga nas nossas outras redes, né? Progland no Facebook, Prog_Land no Instagram. Se você conhece alguém que produz material e quer enviar material musical, no nosso Groover Prog_Land também. E, por fim, não deixe de acompanhar o nosso site de resenhas e novidades do rock progressivo mundial, com resenhas otimamente feitas pelo nosso querido amigo Thiago Menezes, proglandmusica.wordpress.com. Também, claro, por favor, não deixem de comentar nesse vídeo e por aí vai. Introdutório feito, nós vamos hoje fazer a tier list hoje de um cara que esse vídeo eu fiz meio de improv, assim, né? Não estava planejado. Eu ia fazer um vídeo sobre um álbum desse músico que a gente vai falar aqui hoje, que vocês sabem qual é, mas eu tô fazendo aqui o suspense para dar a introdução, né? E eu falei, pô, cara, eu acho que a obra desse cara é tão bacana que eu acho que merece uma tier list aqui. É um quadro que todo mundo gosta e etc. Mas futuramente a gente disseca os discos, até com a mesma escalação que nós temos aqui hoje, os discos de carreira dele, solo, também com os 980 projetos que ele tem. E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que Steven Wilson, que veio para o Brasil agora em outubro último, né? A gente está gravando em outubro, mas esse vídeo só vai ao ar em novembro, ou sabe lá quando, né? E a escalação de hoje é mais que especial. Eu tenho, claro, meu fiel e inseparável escudeiro Ramon Cardinale, que está à minha esquerda, mas pode estar à minha direita. Fala aí. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Léo, Arthur, prazer ter vocês aí no canal. Ele já adiantou. Arthur Rodrigues, do Nômade Musical. E, gente, um prazerzão estar aqui de novo. Sempre maravilhoso discutir música boa com vocês. Meu canal está em pausa, não sei quando vai voltar. Eu dou garantia de que eu vou fazer a lista de melhores do ano no final do ano, mas fora isso, não prometo nada. Mas falar de música é uma das coisas mais legais do mundo e ainda mais acompanhado de grandes feras. Ô, louco. Muito obrigado. E Léo Skinner, de novo. Fala, Léo, dá esse oi. Fala, galera, Progland, um prazer estar aqui para falar desse cara que é um dos meus maiores ídolos e que eu tive a oportunidade de conhecer aí no último show. Bora que bora, falar dessa discografia aí que para mim não tem álbum ruim. Já adianto aqui, já deixa adiantado já. Sim. E antes de eu falar, da gente começar a falar da discografia e falar do que vai se tratar esse vídeo de hoje, né? É importante a gente fazer aquele disclaimer, que é vídeo de tier list, então a gente tem que fazer. Esse vídeo aqui é um vídeo de tier list de álbuns solo do Steven Wilson, os discos lançados sob o próprio nome dele. Então aqui não vai ter disco do No Man, do Storm Corrosion, do Blackfield, nem do Porcupine Tree, né? É importante dizer isso. E a gente vai traçar um paralelo só dos discos de estúdio dele, os discos, entre aspas, de carreira, propriamente de material inédito gravado em estúdio. Iniciando do Insurgents e terminando, estamos gravando o vídeo na data, até o presente momento, o disco mais recente do Steven Wilson, que é o The Overview. É importante a gente falar isso, porque vai ter nego que pode assistir esse vídeo aqui em 2028, falar, vocês não falaram do disco de 2027 que o Steven Wilson lançou. Que é o melhor disco de 2025. Que ele já fez, né? O vídeo é de 2025, tá bem? Kelvin, porque tem alguns álbuns que, por mais que não estejam sob o nome Steven Wilson, eles também são disco solo. Né? O primeiro
do Porcupine Tree, na verdade os dois primeiros, né? O Porcupine Tree só começou a ser banda de fato a partir do The Sky Move Sideways. E também tem outros projetos como o Base Communion, que é só o Steven Wilson, e o que foi um projeto que ele teve de mais de música experimental ali no começo dos anos 2000. Então, tem muita chance de algum espertalhão chegar e falar assim, mas esse disco também é solo, vocês não falaram. Mas ele trata a carreira solo como começando a partir do Insurgentes. E foi uma coisa que ele até falou no show, né, de que, por mais que a carreira solo dele, de fato, tenha começado em 2008, ele fazia música sozinho muito antes disso. Né? Ele falou no show, então a gente tá homologado aí pelo próprio Steven Wilson. Então, por isso que eu falei, sob o título, o disco tá lá, Steven Wilson, né? Embora muita coisa, lógico, como o que o Arthur falou, já tenha também dele lá sozinho, fazendo as coisas a duas mãos. Além dos discos, Kelvin, dele e tal, depois a gente pode fazer uma tier list também dos remix Steven Wilson, né? Que é outra ala de atividade dele, né? Os remixes, aí a gente vai ter que fazer dos melhores aos piores remixes de prog. Não, e detalhe, tem discos assim que eu nem sabia, cara, que ele tinha feito remix. Eu descobri recentemente que ele fez o remix do disco de 70 do Chicago, assim. Os discos totalmente, primeiro, né? Entre aspas, aleatórios. Cara, um negócio completamente fora do personagem. Ele fez do Use Your Illusion 1 e 2, agora recente, que o Axl Rose barrou, não gostou e não vai usar. Quer dizer, às vezes sai algum momento aí, né? Tem uns do Black Sabbath também, que ele fez, acho que 2 do Black Sabbath, que eu nem sei, eu não manjo muito de Black Sabbath, então... Mas eu sei que tem do Black Sabbath também. Putz, é muito legal, né, cara? É muita coisa, muito diferente. Muita coisa. Muito aleatório, né? Muito leve. Enfim, né? E a gente vai, antes da gente falar da discografia, eu preciso aproveitar aqui a experiência de duas pessoas que tiveram no show do Steven Wilson em São Paulo, data única, foi onde? Foi em Tóquio Marine Hall. Eu ia falar Espaço Unimed, que na minha cabeça ainda é Espaço das Américas, né? E eu quero ouvir de vocês, Léo Skinner e Arthur Rodrigues, podem aí definir a ordem que cada um vai começar a falar, ou os dois juntos, um mini review do show. Como é que foi o show lá? Eu vi que tocou o overview inteiro ali, e o segundo set foi um best-of, assim, cara, eu vi o setlist e eu fiquei, porra, cara, setlist é um dos sonhos, assim, porque eu amei o overview também, as músicas foram fodas. Pode começar, Arthur. Pode. Beleza. Tem as honras. Essa foi minha segunda oportunidade vendo o Steven Wilson ao vivo e a primeira na carreira solo. Né? Eu tive o privilégio de ver o Porcupine Tree em 2022 em Londres. Passei uma temporada de uns 5 meses na Inglaterra e consegui ver bastante coisa nessa época. E o Porcupine Tree, eu tive a sorte de conseguir pegar um ingresso de revenda, cara, no Ticketmaster. Um dos últimos ingressos que tinha, eu estava numa cidade bem pequenininha, 1h30 ao sul de Londres de trem, e eu falei, cara, eu vou, dane-se, deixei minha mulher lá, fui sozinho para Londres de trem, vi o show, dormi no hotel, no dia seguinte voltei, e foi uma experiência, inacreditável, é muito doido a sensação de a gente ver uma banda que nem o Porcupine Tree, com a orientação sonora do Porcupine Tree, no meio de 13 mil pessoas, sabe? Uma coisa que a gente não consegue conceber aqui no Brasil, de ter uma banda de rock progressivo moderno fazendo um show desse tamanho, sabe? E foi muito legal. Mas a minha experiência agora, vendo o Steven Wilson solo, foi muito diferente e foi muito mais imersivo. E isso se deve, em grande parte, pelo fato do Steven Wilson, de alguns anos para cá, talvez desde o lançamento do To The Bone, talvez desde do The Future Bites, ele começou a se enveredar muito dessa questão do Dolby Atmos. E trabalhar muito fazendo mix surround, tanto nos trabalhos dele quanto para outros artistas. Então, ele se preocupou com toda essa experiência sonora, agora trazendo para a turnê Overview. E pela primeira vez, cara, eu sou uma pessoa que eu já vi muito show em muito lugar diferente. Mas foi a primeira vez em que eu tive num show em que a mix da casa estava em surround. E tinha vários momentos durante o show que alguns efeitos sonoros vinham só das caixas que estavam por trás do público.
E isso trouxe uma imersão muito diferente. Absurdo, assim. né? Foi muito louco. E isso logo desde o começo do show, e eu acho que isso foi uma tacada de mestre, porque o The Overview ele é um disco muito espacial, né? Ele é um disco muito ambiente, muito climático. E acho que muita gente não estava esperando que a mixagem fosse em surround, e ter a primeira manifestação clara disso acontecer com alguns efeitos mais climáticos em Objects That Live Us foi muito representativo do que ele queria passar como mensagem do show, sabe? Então já ajudou a criar esse clima de imersão desde o começo do show, que foi até o final, assim. Claro que, dependendo do posicionamento em que tu estava na casa, tinha algumas anomalias sonoras que não casavam tão bem, e eu acho que faz parte dessa proposta de imersão. Por exemplo, no refrão de Home Invasion, os backing vocals com efeito que tem, eles vinham só das caixas lá de trás. Legal, pelo menos de onde eu estava, não sei se o Léo teve a mesma experiência, esses backing vocals com efeito, que tem um phaser e um pouco de compressão a mais, um pouco de distorção e tal, esse efeito ele estava mais alto do que a voz principal, então me causou uma certa estranheza. Mas no geral, assim, o saldo foi extremamente positivo, toda a experiência visual também, não só no bloco de The Overview, que tem um filme, né, em CG feito para acompanhar o disco como um todo, mas as próprias músicas antigas tem algumas animações muito interessantes que também ajudam nessa questão da imersão, sabe? Então, foi um show muito diferente de qualquer outra coisa que eu tenha visto, assim, e eu sinto que foi bem impactante para todo mundo que esteve lá, sabe? Pra caramba, cara. Essa foi a minha 6ª vez vendo o Steven Wilson. Eu vi, foi o 5º show dele solo, eu também vi o Porcupine Tree em 2022. Eu fui ver eles lá no Chile. E é bem isso que o Arthur falou. O Steven Wilson solo é uma coisa, é um ritual musical, o negócio, assim, é uma coisa muito louca. E essa parada de som surround, cara, ele usa desde o primeiro turnê solo dele, cara. Eu lembro que o primeiro show que eu fui dele, da turnê do Grace, quando começou a Raider 2, assim, foi uma coisa que assustadora mesmo, assim, sabe? Uma coisa macabra. Porque vinha som de floresta de um lado, som de guitarra de outro, uma coisa louca, assim. E nesse álbum agora, de Overview na íntegra, o negócio casou, tipo, ele levou a régua lá em cima, assim, na estratosfera, tá ligado? Uma coisa louca. Eu vi um comentário num grupo gringo que eu acho que é perfeito, assim, o show de Overview é a mesma coisa que você vê um filme do Nolan acontecendo na sua frente. Pô, Nolan, podia dar um outro diretor aí, pô, Spielberg. Pô, coitado do Spielberg. Uma parada muito louca, cara. E assim, eu já vou acabar dando um spoiler do meu tier list do Overview, mas assim, o álbum ao vivo eu acho que cresceu muito, mas muito mesmo. Assim, talvez dos álbuns dele de estúdio eu acho que é o que ganha mais força ao vivo, assim. Porque de começo o The Overview, apesar de ter gostado, de começo eu achei ele meio morno, mas ao vivo, cara, tudo fez sentido, sabe? As peças encaixaram, os planetas se alinharam e tudo fez sentido. E eu acho que foi o melhor show dele aqui também. Acho que foi o melhor show dele aqui. Ah, cara, deve ter sido. Ele veio quando? Ele veio em 2000 e... Só complementar, né? Só pra corroborar o que vocês estão dizendo, né? Eu só fui em um show do Steven Wilson que foi na turnê do To The Bone, né? O Léo deve ter ido no Carioca Club. Foi. Foi a última vez que ele tinha vindo, né? Foi a última vez. 2017. 18, não lembro, 17, não lembro. 18, né? Acho que foi 2018. E eu fui com um grupo de amigos meus e nós todos saímos falando exatamente o que vocês falaram, assim. Foi o show talvez tenha sido o show mais impactante da minha vida. Muito por conta da experiência visual também. Não só visual, mas da mescla, né? Da experiência sonora e visual. Eu nunca vi uma coisa parecida, assim, com o que ele conseguiu fazer já no To The Bone, né? Assim, as imagens, a iluminação foi extremamente marcante pra mim, assim. O Steven Wilson, acho que é a única banda que conseguiu tirar um som bom do Carioca Club. Tava um sonzão. Tava um sonsaço, assim. Sonsaço. E o Carioca Club é conhecido ter um som bem balado. Quando eu fui no Carioca Club ver Flower Kings, o som tava impecável. Tá? Tava bom também? Olha que coisa, da hora. Eu já vi muita coisa lá também. Opeth com um som bem mais ou menos, sei lá, enfim.
O Steve Wilson estava impecável. Mas assim, só corroborando, foi a experiência de show mais impressionante para mim. Ele veio pro Brasil quando? Quantas vezes, o Léo? Foi só nessa? Não, foi ele antes? veio em Você falou que... 2012, na turnê do Grace. 2013, mano, 2012, ele até comentou no show agora, o último show, que tinha, ele brincou, falou que tinha 10 pessoas, né? Ele falou isso no Tudo é Bom também, falou, pô, não tinha ninguém aqui. Tinha tipo, pouco mais de 200 pessoas no show, eu lembro que foi no teatro, se não me engano, essa primeira, né? Foi no Via Marquesa, um lugar bem pequeno, assim. É um lugar pequeno e já não tinha quase ninguém. Cara, mas parecia um show intimista, assim, coisa louca. E o Steve Wilson já era grande já, né? Coisa meio louca pensar isso. Mas foi em 2012, 2013 ele veio com a turnê do The Raven também, foi muito legal. Ah, legal. A Hand Cannot Raise, To The Bone, praticamente todos os álbuns solos. Mas o Hand Cannot Raise, ele fez show aqui? Fez e tocou o álbum na íntegra, assim, coisa... Tocou? Nossa, caramba. Caraca, cara. Deve ter sido um negócio geral. Showzaço, assim, showzaço. Eu sabia que ele tinha feito, mas eu não sabia dessa frequência, né? Nossa, cara. Olha, teve um universo alternativo inteiro em que o Steven Wilson tava no Brasil aqui toda hora. Que era a década passada. Marillion, né? Agora a gente tem que torcer uma vez pra cada... Sabe, com o Porcupine Tree, não, né? Nunca veio. Ele não veio. Nunca veio. Inclusive passou pelo Chile que você foi, né, Léo? Foi. Eu fiquei na esperança de ter aqui no Brasil, mas não aconteceu. Foi o único. Eu acho que na próxima vem. Foi o único, né? Eu acho que na próxima vem, gente. Anota aí. Próximo, mas... tomara que tenha próxima, né? Se tiver próxima. Vai sim, gente. Vai sim. Ollie Edwin saiu. Eu acho que isso é um fator que pode ajudar. Isso ajuda bastante. E eu queria perguntar, só pra gente fechar esse preâmbulo. Léo, como é que tu teve acesso lá ao camarim? Como é que ele foi encontrar ele? E Arthur, depois você complementa se você já viu o Steven Wilson, se você já falou, trocou ideia com ele. Já encostou nele, assim. Cara, eu ganhei um meet and greet da página Steven Wilson Brasil no Facebook. Aí... Você ganhou? Ganhei, fui sorteado. Teve um meet and greet, assim, eu fui sorteado. Cagada, né? Cagada. Maravilhoso. Aí, pô, cara, eu pensei, agora é a hora, né, de eu entregar o meu álbum pra ele, né? Porque é a segunda vez que eu ganhei um meet and greet com ele. Eu tinha ganhado o meet and greet na turnê de To The Bone, já tinha ganhado. Aí, só que foi mais aquela coisa de fã mesmo, pegar um autógrafo, trocar uma ideia, né, agradecer. Já dessa vez eu fui meio com outra pegada, outra cabeça, né? Tipo, claro que agradeci, trocamos uma ideia. E aí eu entreguei meu álbum pra ele, expliquei na inspiração dele, né, pra mim. E, pô, ele pegou o álbum, pegou a capa, ficou olhando a capa, achou coisa, ele falou que achou a capa muito bonita, perguntou quem fez, e ele foi se interessando. Você levou um CD? Sabe? O que foi? Qual formato? Eu tenho uma banda, eu tenho um álbum, eu tenho a banda Skinner Project, tem um álbum que o Skinner Project. Mas então, um CD eu conheço. Legal. Aí eu levei pra ele, né? E ele... Você levou o Tour of With Love? O novo? Levei o Tour of Love. Tá. Levei. E assim, cada um tinha mais ou menos 1 minuto pra falar com ele, assim, era uma coisa meio rápida. Nossa. E... Pô, ele foi falando comigo, ele foi entrando na conversa, aí, tipo, acho que o manager dele, não sei, deu uma acelerada, aí ele falou, não, calma aí, a gente tá conversando, calma aí, espera aí. Aí, pô, cara... Super de boa, ele tava super bem humorado, assim, bem legal, e ele assegurou que vai ouvir. Né? Ele né? Ele parece ser aquelas pessoas boa gente, né? Nossa, pra caramba. É que pintaram, né? Na verdade foi um erro dele, eu acho, né? Que ele pintou essa fama dele de rabugento, né? De puto da vida, depressivo, né? Mas ele não é, né? Então... De quebrar iPod, né? Assim, aí ele ficou com essa imagem, né? É uma imagem que ficou com ele. No livro dele, né, na biografia dele, ele fala disso, né, que tipo, foi uma imagem que acabou grudando, mas que não faz parte de quem ele era, meio que personagem, né. Nossa. E a banda, você falou com os outros caras ou não? Que a banda dele dessa turnê é foda, cara. Eu só que a falei banda, com eles. uma das clássicas, né? Que é o Nick Baggs, o Craig Blundell, o Adam Holtzman
Os caras tudo clássico dele, né? E E o Randy o McStyle. Ele é um cara super acessível, ele é um baita músico e é gente boa, assim, cara. Quem? O Randy McStyle, ele é um cara que ele já tocou na turnê do Porcupine Tree em 2022. Ele tem um trabalho muito legal com o Marco Miniman, em duo. Mínima. E aí o Randy, ele toca baixo, Sim. canta, e ele canta muito bem, inclusive, também. E aí o Marco Miniman na bateria. Inclusive, eles lançaram um disco esse ano, chamado Three ou Third, enfim, né, o 3 em inglês, Sim. que é um disco muito legal. Vale a pena ouvir. O Randy McStyle é um cara que eu acho ele super subvalorizado, assim. E eu acho que ele é um cara que tem ganhado um pouquinho de evidência ultimamente, sabe? Pra caramba. E a banda dele é muito foda, assim. Todos os músicos, assim, clássicos. Cada vez mais entrosado, cara. Cada vez mais entrosado. Acho que dessa turnê parece que faz tempo, né? Tempo de estrada que os caras têm junto, assim. Mas essa turnê eu achei que eles estavam muito mais tight, assim, a banda tocando. As brincadeiras no palco, né? Tipo, eu assisti da grade, então eu tava bem imerso no show, assim, né? Então parecia que eu tava no palco, assim, praticamente. Era um palco baixo, então você tinha uma visão bem legal ali da grade, né? Então, meu, é um entrosamento que eu não vi em outro show dele, tá ligado? O próprio Steven falou no show que ele considera possivelmente a melhor banda que ele já teve, assim. O que eu acho que é um bold statement, assim, porque é a mesma banda da turnê do Hank Race, só que trocando Trocou o guitarrista, né? Pelo Randy. E assim, eu até acho que o Randy talvez ele seja um músico um pouquinho mais versátil do que o Dave Kilmister, porque ele canta muito bem também. Caramba. Mas mesmo assim, eu acho. Caramba, pô, o bicho já tocou com o Marco Miniman e o Guthrie Goffin, ele vai... Não, o Marco Miniman ele não tocou a tour do Hand Cannot Raise? Eu não lembro. Tocou só a primeira parte, só. Que eu lembro de ver. O Craig Bandel já, né? Já era o Craig. Já era o Craig Bandel. Ele fez a turnê toda do Raven, se eu não me engano. Do Raven, sim, né? Sim. Ah, não. É que ele aparece até no DVD, eu acho. Eu acho que ele aparece até no DVD. No show de 2013 aqui da turnê do Raven, o baterista era aquele Chad Wakeman. Chad Wakeman? Caralho! Ele que era o batera. Porra! O nível lá em cima. Cara, olha o nível, mano. Ele que era o batera. Só que por incrível que pareça, né? Ele era imagina isso. Um puta batera, só que eu acho que ele não deu liga na banda do Steven, assim. Não acho que casa. Musicalmente, não. Né? Entendeu? Eu acho que o Chad ele é mais brasileiro, assim, né? Acho que... não acho que casa, não. Foi estranho, mas legal. Legal. Mano, eu queria muito ver isso. Primeira vez que eu vejo o Craig Bandel tocando ao vivo e... Não, o Craig é legal pra caralho. É um negócio, assim, impressionante. É ótimo. Bom pra caramba. Eu sou muito fã dele por causa do Frost. Ótimo. Pra mim, Frost é uma das grandes bandas da atualidade. E o trabalho dele no Frost é incrível, mas ver o Craig Bandel tocando ao vivo é impressionante, bicho. A força que bate nos tambores é um negócio de ficar espantado, assim. E ele é um cara, gente boa pra mim, pra caramba, bem acessível, viu? Ele gravou um som pra mim, no primeiro som do meu primeiro EP, ele que toca bateria. Cara, super incrível. Cara, super acessível também, assim, gente boa pra caramba. Legal, assim. Ele largou a banda do Steve Hackett pra ficar em tempo integral com o Steve Wilson, inclusive. Foi Pra mim, uma perda bem sentida, né? Embora o Steve Hackett tenha lá, o Felix Lehman seja um bom nome, mas pra mim o Craig é imbatível. Vamos começar agora com a tier list. Abre aí, ô Ramon. Vamos abrir. Let's go. A porta da esperança. E travou. Se travou... tá. Que agora eu tô com o PC novo, né, amigo? Então... Tá aparecendo? Tá aparecendo aí? Não, tá. Nossa, só isso de disco? Tem disco faltando. Tem não. Tem disco faltando. Tem. O review não tá aí. E o 4,5 também, né? É porque eu tava compartilhando antes e eu fechei. Não, calma. O 4,5... O 4,5 a gente não vai colocar. Não vai considerar, beleza. Vocês querem falar? A gente vai falar passando 4,5, pode ser? Pode ser. Ok. Vou colocar na ordem aqui. Nossa, ele é todo... Tem um toque, sim. Eu não tenho, não. No vídeo lá que eu gravei do OPF, vai. Eu catando ali qual era o disco na hora. Vamos começar. Sim. Vamos começar
com Insurgentes. Antes, Kelvin, só uma coisa, coloque as regras aí do negócio, né? Como é que a gente vai avaliar? Muita regra. A regra é o seguinte: vocês vão fazer 0 a 10, a nota que vocês vão dar para cada disco, 0 a 10, e a soma total vai definir onde o disco vai ficar. Tá. Supremo acima de 38, que é o S ali, S, né? E... Peraí. Meu Deus, achei. 32 a 37 no A ali. Não, 34 a 37 no A. B, eu vou fazendo as contas, tá, gente? Vocês vão fazendo a nota, já tô aqui com a calculadora. Beleza. Né? O B, 29 ao 33. C, 25 ao 28. E D, abaixo de 25. Eu acho que nenhum disco vai ficar no D. Talvez nem no C. Mas. Se fosse a minha tier list, teria disco no D. Mas. Ô, louco. Complicado. Vamos chegar lá. Aí que tá. Essa é uma questão dessas tier lists, né? Pra mim, eu encaro muito assim. É o ranqueamento dos discos do artista e o recorte de análise são os discos do artista. Tipo assim, é um disco D. Não quer dizer que é um disco ruim, péssimo. Uhum. Ele é D em relação aos outros, entendeu? Só isso. Com certeza. Não vou demonizar o disco. Então, eu tô falando que vai ter D, mas é nesse contexto, né? Não acho que tem disco ruim. Mas vai ter D. Uma coisa que eu queria confirmar, antes da gente começar de fato o ranqueamento, a gente vai fazer algum esquema de um limite de discos por tier ou não? Tipo, só pode ter um S, só pode ter 2A. Não. Vai pela nota só, né? Totalmente desequilibrado, Então periga de a gente ter, sei lá, nessa tier list, 5 discos S, um A e um B. Aí não tem graça. Mas eu acho que não. Eu sou bem criterioso, mas não sei. Eu sou chato também. E vamos lá, vamos começar. Insurgentes, que eu não sabia que era essa pronúncia. Eu sempre falei insurgentes ou algo do tipo, e não. É espanhol mesmo, né? Insurgentes, porque é o nome de uma das principais avenidas da Cidade do México, que foi onde ele gravou boa parte do disco. Então, por isso que ele decidiu homenagear, de certa forma, a Cidade do México com o título do álbum. Já vão aí falando a opinião de vocês. Eu vou falar nesse vídeo sempre por último, assim, nas rodadas. Tá, posso começar? Pode começar, Léo. Tá. Dá suas opiniões e finaliza com a nota aí de 0 a 10. Né? Tá. Eu tenho muita sensação de que esse disco, né? Mas eu acho que todo primeiro disco solo de algum artista tem isso. E parece que é uma sobra, assim, do Porcupine Tree, ou músicas que eram pra estar no Porcupine Tree, mas a banda não concordou, tá ligado? Tem uma sensação, não todos, mas muitas músicas desse álbum eu sinto isso, tipo Only já Child. Falou o que eu queria falar, acabou. Basicamente. Eu sinto bastante isso, sabe? Only Child, Significant Other, né? Acho que é esse o nome. Tem essa parada, assim, de, parece que isso aqui é um Porcupine Tree puro. Mas eu acho legal essa coisa de trazer um shoegaze pra textura do álbum, não 100%, mas tem um pouco, né? Tem um pouco daquele post-rock, aquele começo do post-rock, né? A parte dos noises também no som, brincar com estática, essas coisas, são coisas que ele não usava muito no Porcupine Tree, né? Eu acho que é um álbum 7. Acho que eu daria um 7 pra esse álbum. Porque tem momentos muito legais, mas tem umas coisas que não me fisga, não me pega, né? Só pra lembrar, vocês vão escolher em cada disco melhor música e a pior música, ou a música que vocês menos gostam. Tá. Nossa. Beleza. Melhor música pra mim, a melhor música é a Harmony Korine, né? Harmony Korine, que abre o álbum, pra mim, é um puta de um som, né? E pau a pau com a faixa título, que a faixa título eu acho ela linda, é uma coisa mais linda que o Steven fez. E pior música,
Putz, tem aquela que é o nome do álbum ao vivo da turnê. Get All You Deserve. E olha que não é uma música ruim, né? Não tem como falar que é a pior que é foda, mas comparação. Igual o Ramon falou, né? Em comparação com o álbum, eu acho que ela é a pior, tá ligado? Legal. E é isso, eu acho que é um 7. Daria um 7, pessoal. Nota 7, ok. Cara, tem uma situação parecida com a do Léo. Eu sinto que, de certa forma, ele é um disco que ele é uma amálgama de tudo que o Steven Wilson tinha feito até então, só que com uma roupagem um pouco mais olhando para frente, de certa forma, sabe? Como se fossem composições que ele tivesse na gaveta, mas que ele tivesse decidido que ele queria fazer que essas músicas tomassem vida com uma abordagem um pouquinho diferente do que ele estava acostumado a fazer com o Porcupine Tree. Então eu sinto que alguns riffs de guitarra poderiam estar em músicas do Porcupine Tree, algumas melodias da voz também se encaixariam muito bem em material do Porcupine Tree, só que todo o trabalho de texturas ele traz uma abordagem diferente. Então, principalmente no uso dos teclados e das guitarras, eu acho que esse disco ele traz um certo quê de experimentalismo que talvez estivesse ausente da obra do Steven Wilson praticamente, digamos, desde o Up the Downstairs, que foi a partir do The Sky Moves Sideways, o Porcupine Tree começou a ter mais cara de banda e convergir para uma sonoridade mais próxima do que a gente conhece como sendo o Porcupine Tree. E eu sinto que, de certa forma, o Insurgentes ele resgatou um pouco desse espírito do Up the Downstairs, desse negócio um pouco mais viajado e mais sinergético, assim, em alguns momentos, sabe? Então, em faixas como Veneno para Laçadas, que, cara, para mim ela lembra muito a faixa título do The Sky Moves Sideways. Inclusive, a progressão de acordes do começo é a mesma, no mesmo tom, e com um efeito de guitarra muito parecido, sabe? Então, tem essa sensação de que é uma revisitação da obra, só que tentando olhar para um outro prisma, sabe? Eu acho ele um disco bom, eu não acho ele um disco excepcional, mas eu acho que talvez esse foco nas texturas torne a audição uma experiência um pouco mais linear do que eu gostaria. Eu acho que falta um pouco mais de empolgação em alguns momentos. Ele é um disco mais contemplativo, um disco um pouco mais sinistro, assim, e eu sinto um pouco de falta de carga de vez em quando, sabe? E eu sinto que uma das poucas músicas que traz isso de uma maneira um pouco mais forte é No Twilight Within the Courts of the Sun, que é o meu destaque do disco, inclusive. Eu acho, não sei se vocês concordam, eu acho ela bem mais próxima do que o Porcupine Tree fazia. Ela me passa a impressão que o Léo falou, de quase que uma sobra, né, do Porcupine que foi talvez retrabalhado ali, mas ela tem um bocado dessa vibe pra mim. Assim. Eu acho que aquele riffão de guitarra que vem na segunda da faixa, ele é bem o tipo de riff que eles estavam consolidando ali na banda naquele período, sabe? Que é o tipo de riff que meio que virou a marca registrada do Steven Wilson, e eu enxergo esse tipo de construção de riff presente no trabalho dele até hoje. Sabe? Eu acho que nos discos que vieram a seguir, por exemplo, aquele riffão principal de Raider, que ele é mais pegado assim na segunda parte, né, quando a música acelera, ele tem uma construção parecida com esse riff de No Twilight. Até alguns momentos de Objects Outlive Us também tem uma questão parecida, né, na questão do contraste entre claro e escuro, da insistência na tensão para criar um negócio mais carregado, sabe? Virou a identidade do Steven Wilson mesmo. Né? Tipo sim, eu acho, bastante. Assim. Para mim, né, o disco tem 3 principais destaques. Vai Harmony Korine, como o próprio Léo falou, que eu acho uma música fora da curva. Que ele toca aí, até hoje, né? Tocou no show? Tocou no show. E foi muito legal. A própria Abandoner, eu acho que ela serve como um estandarte da sonoridade do disco, sabe? Eu acho que ela resume muito bem a proposta do álbum e talvez seja a música mais forte seguindo essa proposta. Eu dou uma nota que é difícil eu decidir entre 7 e 8 aqui, viu? Porque eu acho ele um disco entre bom e muito bom. Mas eu acho que possivelmente, em termos de experiência de audição, em termos de contar uma história de início, meio e fim,
talvez ele seja o álbum que eu menos goste da discografia solo. Menos coeso, talvez, então? Eu não vou dizer menos coeso, porque eu acho que talvez ele seja coisa até demais, de um certo ponto de vista, de focar muito nessa questão da atmosfera. Monotemático, assim, termos sonoros, assim. Isso, sabe? Uhum. E talvez isso tire um pouco da experiência, Entendi. sabe? E eu acho que outros discos ele sabe explorar um pouco melhor essa questão de dinâmica, de construção, sabe? Então, talvez por isso seja o disco que eu menos me conecto. Não vou nem dizer que eu menos gosto, mas o que eu menos me conecto. Acho que eu vou dar um 7 pra ele. Então, o disco que você menos se conecta é nota 7. Sim. Vamos ver onde é que vai ficar essa tier list. O nível dele é alto. Vai lá pra cima. Eu não tenho muito mais o que dizer, eu acho. Concordo muito com o que o Arthur falou, com o que o Léo falou. Concordo muito mesmo, assim. Pra mim, o que mais me pegou nesse disco, e eu escutei... Só um brevíssimo parêntese, né? Steve Wilson é um cara muito importante pra mim. Porque foi o Steve Wilson que me apresentou rock progressivo, na real. Eu comecei a ouvir rock progressivo, quer dizer, Porcupine Tree, né? Porcupine Tree me apresentou rock progressivo, assim. E eu comecei a ouvir Porcupine, Steve Wilson, na época do Insurgentes. Insurgentes tinha saído. Pouco tempo depois eu comecei a escutar, né? Mas esse disco, quando eu escutei lá, quando saiu, cara, não me pegou em nada. Nada. Eu ouvi pouquíssimo desde então e fui revisitar agora pro vídeo. E eu entendi por que não me pegou. Eu acho ele, na maior parte do tempo, composto por músicas que são bem esquecíveis. Assim. Eu lembro pouco de algumas músicas. Talvez eu tinha que ter ouvido mais, né? Mas definitivamente não é um álbum que me convidou a ouvir muito ele, assim. Eu concordo que ele é muito focado em construir e consolidar atmosferas evocativas, assim, né? Como o Arthur falou. E o problema é que é muito insistente nisso, e muitas vezes peca, a meu ver, uma falta de ideias musicais, assim. Pura e simplesmente, eu acho que não tem ideias musicais suficientes para sustentar boa parte das atmosferas ali que ficam tentando ser criadas ali, saca? Não me pega muito, mas tem músicas muito boas. Eu vi uma entrevista que o Steve Wilson falou que esse é o disco, até aquele momento da carreira, é o disco mais experimental da carreira dele, com formatos de canção. Um disco com canções mais experimental. E eu acho que faz bem sentido. Não sei se funcionou tão bem, mas eu acho louvável o intento dele aqui. Tem Gavin Harrison tocando, né, nesse disco. Eu acho que é o único disco do Steven Wilson solo que tem Gavin Harrison, né? Se não me falha a memória. Tocando bateria. Eu acho que ele gravou algumas faixas do Grace for Drowning, mas eu não tenho certeza. Talvez algumas, né? E eu falo isso porque a sonoridade da bateria, não só o jeito de tocar, mas a sonoridade da bateria remete muito à sonoridade Porcupine Tree da época também. Meio Dead Wing, assim. E até nisso o disco, pra mim, peca um pouco, porque eu sou muito fã do Gavin Harrison, assim. E aqui ele tá extremamente subutilizado e também não no auge dele. Eu acho que ele melhorou muito com o tempo, o Gavin Harrison, assim. Do Fear of Blank Planet em diante, ele tem um salto de qualidade, eu acho muito brutal, assim. E aqui ainda tá muito subaproveitado, enfim. Eu não tenho muito o que falar, eu tô me alongando aqui, e nem tenho muito o que dizer desse disco. Harmony Korine, pra mim, é o destaque. Eu acho muito Radiohead essa música, inclusive. Como muita coisa do Steven Wilson, mas essa é extremamente Radiohead. Uhum. E No Twilight também, acho que a segunda música, não me falha a memória, é muito boa. Que remete... Não, No Twilight é lá pra frente, é a quinta música. Que me remeteu muito a Porcupine Tree também e tal. É um disco que eu dou nota 6. É bom, mas assim, dos mais esquecíveis pra mim da carreira dele, assim. Olha, Ramon, As divergências podem vir da régua de cada um, né? Porque pelo menos a minha escala de 0 a 10, 7 eu já considero um disco bom, 6 é um disco mediano, 5 já é um disco fraco. Mediano acho que é a melhor palavra. É um disco mediano. Boa. Tá bom. Vamos lá, eu acho que, assim, para definir uma frase, o Insurgentes é o Steven Wilson fazendo post-rock. Para mim, um disco que é um claro exercício dele a esse gênero, né? Eu vejo o Steven Wilson em fases, né, na carreira solo dele. Para mim, cada álbum ele tenta ser, entre aspas, um estandarte para um gênero musical ou para um subgênero musical que ele goste ou que ele tenha como referência. E esse, para mim, é um disco
voltado ao post-rock, né? Voltado claro, também uma influência muito grande do shoegaze que eu percebo aqui, de todos os discos dele, assim, né? E eu acho que esse é o que mais tem isso forte na estrutura das músicas e etc. E eu acho que post-rock, que é um gênero que eu curto muito, shoegaze um pouco menos, mas também gosto. Eu acho que é um tipo de álbum que você tem que ter uma gama de sidemen, de pessoas colaborando com você na construção das músicas do início ao fim, para você ter uma maior chance dos arranjos serem mais dinâmicos, serem mais diferentes entre diferentes estilos ou sentimentos que você quer passar para o ouvinte, né? Porque eu já ouvi vários discos de post-rock, shoegaze, e nem por isso todos os discos precisam ser baixa pressão, né? 12/8. Então, você tem que ter essa variância, você tem que ter esse lado mais forte, até um lado mais pegajoso, até quase pop mesmo, palatável em algumas músicas e etc. E eu acho que o grande defeito do Insurgentes é que esses equilíbrios são muito mal ajambrados. Como você falou, Ramon, eu acho que nenhuma música aqui para mim é memorável. Para mim, aliás, minto, só tem, para mim, o disco eu acho que tem 10 músicas, né? Vou até dar uma pesquisada aqui rápida. É isso. Isso. Tem 10 músicas. E, cara, assim, para mim, eu gosto muito do início do disco. Eu gosto de Harmony Corrine, eu acho bacana. Eu gosto daquela Veneno de las Hadas, né? Eu acho uma música muito bem interessante e etc. Mas se eu tivesse que escolher uma melhor mesmo, assim, eu citaria No Twilight, Within the Courts of the Sun. Dei uma colinha aqui na página para ver qual era o título da música, porque Esse era um título maior, você tinha falado. Muito, sei lá, é muito Tangerine Dreams, esses títulos aqui. No Twilight. No Twilight. No Twilight. Que eu gostei, que é a música assim que mais me pega assim do disco. Eu acho que ela tem uma maior dinâmica, assim, um lado muito forte em composição, que para mim é o melhor que o Steven Wilson pode produzir, assim, dentro do que ele se propõe. Né? Eu não acho um disco ruim, mas eu acho um disco imemorável. Assim, é um disco que eu tenho que pensar assim, falar, tá, Kel, o que você acha aí do Insurgentes? Tá, eu tenho que demorar uns 20 segundinhos, uns 30 segundinhos para lembrar um pouco do disco e etc. Eu consigo lembrar o que eu senti escutando, mas lembrar de música, não. Não, lembrar de música não, eu tive que reescutar ele para esse vídeo. Então, você tem que puxar isso. E o Insurgentes, para mim, tem essa questão, né? Mas fora isso, é uma estreia decente, é um disco bem produzido, bem mixado, assim, né? Bem produzido, né, cara? É muito legal isso. Esse é um ponto, eu vou falar uma parada que vale para toda a discografia, para muitos momentos aqui da discografia, mas já vou fazer esse comentário de uma vez. Eu sinto que o Steven Wilson, cara, ele é um tão bom produtor, no meu ponto de vista, e mixa bem também e tal, né? Não por acaso ele é requisitado pra caramba, mas ele é tão bom produtor que mesmo as composições mais medíocres dele soam muito bem. E isso carrega muito, acho, a discografia dele, porque tem muitos momentos de alguns dos discos que a gente vai falar aqui que eu acho, em termos de composição, pura e simplesmente, não muito inspirados. Mas a produção é tão foda que, pô, se a composição nota 6, ela vira 8, sabe? Umas coisas assim. Tem muito esse mérito. Então, composição é habilidade máxima, assim, do Steven Wilson. Composição não, perdão, produção, né? Composição também, mas produção mais ainda. Hã? Não. Eu acho que ele é um ourives do som. Ourives do som. A própria Harmony Corrine, pra mim, porra, ela é simples pra caramba em termos de composição. Sim. Mas ele eleva essa música, cara, a um patamar, né, que ela não estaria, talvez, na mão de outro artista. Quase opressiva de camada de guitarra vindo pra cima de time que dá o peso pra coisa. Exatamente, né? Eu acho que isso rola muito com ele. Nossa.
Eu acho que, pra mim, eu diria a nota que eu dou pra ele é um 6,5, né? Nossa, Pra e mim meio. fica na ponte entre um 6 e um 7. Não, eu não gosto. Eu dou nota inteira pra alguns discos, mas esse pra mim eu dou 26,5. Fica no C. Nossa, perfeito. Pra mim é onde deveria estar. Perfeito. Pra mim Fiquei também. feliz, fiquei feliz. Tô de acordo, viu? Brace for Drowning. Arthur, pode começar aí pela ordem. Beleza. Cara, então, por mais que o Steven Wilson tenha essa opinião de que talvez o Insurgentes fosse o disco mais experimental no formato de canção que ele tivesse feito até então, o Grace for Drowning me soa um pouco mais experimental que ele. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Grace for Drowning ele tem uma forma mais livre. Ele tem esse lance um pouco mais jazzístico, que aliado a essa questão um pouco mais climática e puxando um pouquinho para o post-rock que ele já tinha experimentado no Insurgentes, para mim ele é um disco muito único na discografia do Steven Wilson. E eu acho que ele é um disco muito único, ponto, na verdade. Eu tenho dificuldade de pensar num disco que consiga equilibrar também esses elementos de trazer o rock progressivo, ou art rock em alguns momentos, com essa roupagem mais jazzística, mas com esse tom um pouco mais soturno que esse disco traz. Então, cara, eu consigo pensar, sei lá, no último disco do Seven Impale, o Summit, que ele, pô, também é um disco... entrou na nossa lista aqui, no top de 2023, eu acho. Eu acho que talvez ele tenha uma vibe meio parecida, assim, com o Grace for Drowning em alguns aspectos, sabe? De ter bastante tensão, de ter bastante dissonância, de trazer esse lance mais jazzístico em alguns momentos, mas sem esquecer essa parte mais espacial, sabe? E eu acho o Grace for Drowning um disco super interessante. E ele talvez não seja um disco tão consistente assim, mas eu acho que cada uma das faixas traz algo novo, traz algum saborzinho diferente que complementa a experiência do álbum, sabe? Então, por mais que talvez não seja um disco tão bem lapidado quanto outros discos da discografia do Steven Wilson, eu acho que ele é um dos discos que mais recompensa o ouvinte com repetidas audições, por ter alguns detalhes, por ter algumas particularidades muito específicas assim do que ele envisionou para esse projeto, sabe? Então, cara, se a gente for falar, por exemplo, de No Part of Me, que eu acho uma faixa lindíssima, que traz um lance meio Radiohead também, né, com umas texturas um pouco mais eletrônicas, só que aí a segunda parte vem um riff pesado, assim, do nada. Parece que não faz muito sentido com o resto da música, mas de alguma maneira... Aí rola meio uma improvisaçãozinha, meio jazz fusion no final, tem um solo do Theo Travis, né, que é meio que um fiel escudeiro dele, assim, né, tá sempre presente nos discos. Tal. Eu diria que, cara, talvez o Theo Travis seja o Mel Collins da nova geração, assim, até certo ponto. Mel Collins da nova geração, olha as frases de efeito. Ele é um cara meio onipresente, assim. Ele tá em todas. Não, perfeito. Sim. Ele é um cara muito completo, ele toca flauta tão bem quanto ele toca sax. Ele já gravou com muita gente muito diversa, já gravou com Soft Machine, já gravou com Steven Wilson. Ele faz parte da formação do The Tangent até hoje. E ele é um cara super bem relacionado e muito prolífico, assim, né? Já colaborou com muita gente. E, enfim, por isso que eu digo que talvez ele seja o Mel Collins da nova geração, porque ele é figurinha carimbada, assim. Cara, precisou de um flautista, precisou de um saxofonista, chama o Theo Travis, que é gol, sabe? E eu acho que o Theo Travis ele é uma peça muito importante na construção da sonoridade desse disco, sabe? E eu acho que ele traz um lance bem diverso, como se fosse meio que um álbum de figurinha, assim. Então tem esse lance meio Radiohead em No Part of Me. Postcard já é uma balada meio melancólica, assim, sabe, com um quê de esperança, que eu acho super bonita. Postcard, sabe o que eu já esse disco eu escutei mais, né, que Insurgentes e tal, mas eu fui reescutar agora também pro vídeo. Aí a primeira banda que me veio na cabeça ouvindo no Postcard não é nem Radiohead, foi Coldplay. Achei bem Coldplay essa música. Isso não quer dizer que é ruim, tá? Tô falando que lembrou uma vibe meio Coldplay. Quer dizer que é horrível, né? Aí eu sei que tá falando, cara. Coldplay, pelo amor de Deus, né?
Remainder the Black Dog já traz um lance mais King Crimson, assim, mais angular, assim. Foda. Que, pô, acho incrível. Aí tem, sei lá, Index, que é um negócio mais experimental, meio trip-hop em alguns momentos, um vocal meio falado. Confesso que é uma música que eu não digiro tão bem, assim. E tem o lado realmente mais experimental em Raider, que para mim quebra muito os moldes do que é encarado como um épico de rock progressivo, sabe? Ela não tem aquela construção clássica do épico de ter uma overture e aí introduzir o primeiro tema e, sabe, ir construindo como se fosse uma suíte e voltar no final de uma maneira grandiosa para encerrar. Ela é uma peça muito mais livre, ela é uma peça mais amorfa, que explora muito os espaços deixados por cada instrumento e tudo mais. E, cara, o disco pra mim fecha de uma maneira esplendorosa. Pra mim, Like Dust and Have Clear From My Eye é uma das faixas mais bonitas que o Steven Wilson já produziu na sua carreira. Me emociona muito a maneira com que ele vai conduzindo a progressão de acordes. Parece que cada vez que ele toca o refrão, ele muda a resolução da última nota e traz esse sentimento de evolução, assim, e a maneira com que as vozes vão se abrindo, a condução dos back vocals. Cara, de chorar, velho. Eu acho essa faixa incrível, assim. E a própria do Form to Form Star também, pra mim, é um dos grandes destaques. Pra mim, esse é um ponto alto. Eu tenho dificuldade... Balada Steven Wilson de gabarito, assim, sabe? The Form to Form Star. E eu acho que ele não seja um disco tão coeso quanto é o Insurgentes, mas eu acho ele um disco muito mais recompensador do que o Insurgentes, e eu acho ele um disco muito mais forte, um disco muito mais marcante. E ele é um disco que talvez seja um pouquinho mais difícil de digerir, mas ele é um disco que realmente, cara, cada vez que eu ouço, eu gosto mais dele, assim. E é um disco que eu tenho bastante dificuldade de dar nota também, tá? Eu diria que talvez a música que eu mais gosto do disco seja Like This I Have Clear From My Eyes ou The Form to Form Star, uma das duas, e a que eu menos gosto definitivamente é Index. Sem sombra de dúvida. Nossa! Cara, eu acho que eu dou um 8,5. Você deu 7 pro primeiro, né? Eu acho que eu dou um 8,5 pra isso. Opa! Boa. Cara, eu concordo em gênero, número e grau, assim. Eu reescutei esse disco agora pra fazer esse vídeo. E eu devo admitir que, bicho, assim, ele deu um bom salto de qualidade, assim. Eu já escutava ele, eu já ouvia ele. E ele, para mim, prenuncia, embora tenha uma verve mais experimental, muito do som do Raven That Refused to Sing, embora o Raven seja uma coisa mais calcada num prog mais estruturado, assim, sem muitas liberdades de experimento, digamos assim. Mas, bicho, esse disco é tão gostoso, tão bom de escutar. Para mim, eu brinco que se o King Crimson surgisse em 2011, 2010, naqueles primeiros discos, da primeira fase, claro, do King Crimson, seria muito próximo do Grace for Drowning, assim, porque é um disco, ele tem um toque muito moderno, mas ele tem um toque jazzístico, um toque experimental dentro de um jazz, não é um jazz óbvio, mas também tem esse lado meio sinfônico, também que já é um prenúncio até dos discos seguintes, onde o Steven Wilson já apostaria mesmo nesses arranjos mais sinfônicos, tanto é que é o primeiro, salvo engano, esse álbum, até eu estava vendo antes da gente começar, com a participação do Dave Stewart nos arranjos de cordas, que veio a ser o cara que acompanhou ele, o Dave Stewart, músico lendário da cena de Canterbury, tocou com o Egg, tocou com o Hatfield and the North, várias outras bandas e tudo mais. E, cara, esse lado ajudou muito para mim na música, porque dentro dessa experimentalidade tem um lado muito melódico, assim, e muito bem... Claro, assim, isso é chovendo molhado. Os discos são muito bem produzidos, assim, em termos de timbre, em termos de som, assim. Isso é um problema que definitivamente você não encontra nos discos do Steven Wilson. Você não vai encontrar um disco mal produzido e etc. Ou até uma performance que você vê que ali que o músico poderia ter feito um take melhor. Isso você não tem aqui, sabe? Você pode não gostar da música, mas dizer que a música ela tem um erro ali de estrutura, um erro de captação, isso não tem aqui.
né? E eu acho que esse disco eu gosto demais. Gosto muito dos 2 discos também, de como eles funcionam. O primeiro disco eu achei uma delícia. E é aquilo, Ramon, aquilo que a gente fala. Disco curto, né? Cada um. 40 minutinhos, assim, de música, né? Como um cada todo, um. Ele é longo, né? Assim, mas ele é separado. Mas ainda assim... Não, mas ainda assim tem uma diferença. Ele é um disco duplo de 80 minutos. Ele não pode ser um disco como o Paradox Hotel do Flower Kings. Aquilo ali, gente, aquilo ali não tem como, né, gente? Assim, eu amo música nova, amo música progressiva, amo Flower Kings, mas, bicho, 2 horas de material autoral inédito é dose, assim. É bastante, Você não pode ter um disco de 2 horas. Cara, é uma paulada pra tu sentar e ouvir ele de uma vez só. Não dá, assim. Tem que ser um disco, tem que ser um repertório muito, 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 muito bom. E ainda assim, com repertórios muito bons, você tem que ter um respiro, né? E o Graceful Drowning é um disco mais enxuto aqui. E apesar dele ter esse lado muito experimental, ele não ter essa coesão que o Arthur falou do Insurgentes, cara, as músicas aqui, individualmente, para mim, são todas muito boas, assim. Tanto é que eu tô tendo uma dificuldade bem grande até de achar uma música que eu não goste aqui, né? Talvez eu diria Index, porque Index ela é meio carne de vaca, assim, né? Ela meio que explora aspectos que o Steven Wilson viria a fazer, assim, depois, assim. E para mim, ela me soa... Eu vou nela, talvez, assim, né? Mas Postcards talvez também é uma música que eu diria que talvez arma na cabeça, assim, qual a pior, assim, qual que você menos gosta, talvez ela. Mas, cara, assim, eu gosto muito da abertura de Graceful Drowning, Sectarian e The Form to Form a Star. Pra mim é uma das melhores aberturas de um disco do Steven Wilson, né? E eu gosto muito, cara, no segundo disco de Like a Dust I Have Cleared My Eye, que é o título, eu acho, do disco, né? Cada disco tem meio que um títulozinho, né? O primeiro eu não vou lembrar, eu sei que o segundo é esse nome. O primeiro é The Form to Form a Star. Like a Dust I Have Cleared My Eyes. Então, é esse mesmo. E essa música é maravilhosa, assim. E as demais faixas também, todas são muito boas. A Remain of the Black Dog, etc. Not Part of Me. Enfim. Eu dou uma nota para esse disco 8,5 também. Então, estamos indo aí para uma coisa melhor, né, em termos de ranqueamento. Vai, Ramon! Também vou tentar ser breve aqui, porque eu concordo muito do que vocês falaram. É um disco, para mim, uma mistura relativamente bem sucedida em muitos momentos de prog com boas doses de jazz fusion, o que obviamente não aconteceu no primeiro disco, no Insurgentes. Eu já adianto que tem 2 faixas que, ok, mas são as minhas menos favoritas, que elas para mim estão um pouco ainda com o pé naquelas experimentações atmosféricas do Insurgentes, que é Index e Track 1. Não sei qual das duas eu elegeria como a menos memorável, mas qualquer uma das duas para mim estaria bem elegida como menos favorável. Os pontos fortes para mim, os pontos mais... esse é um ponto, né? Diferente do Insurgentes, esse disco aqui, aí sim, a gente já tem pontos muito altos. Tem altos aqui que o Insurgentes não chega nem perto de tocar. Então a própria Raider 2 para mim é um ponto alto na discografia do Steven Wilson como um todo. Raider 2 para mim é verdade, incrível. Explora muito essa verve picão, jazz né? fusion com muita improvisação também, né? E Remainder the Black Dog, né? Que é um ponto extremamente forte, a música é extremamente maravilhosa, adoro essa música. A balada The Form to Form a Star também para mim é um grande ponto alto, né, do disco. Engraçado, Like Dust I Have Cleared From My Eye não mexe tanto. Eu ouvi o Arthur falando assim, com tanta carinho. Eu acho linda. Nossa, ela me pareceu tão... mas tem isso, né? Eu piro tanto em Raider 2 que o que veio depois soa como bônus track, assim, pra mim, sabe? Entendo esse sentimento, tá? Talvez se eu ouvisse ela num contexto isolado, né? O contexto conta muito, né? Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o disco, quando acabou o Raider 2, eu disse, não, beleza, acabou o disco. Acabou o disco, né? Exatamente. Fazia muito tempo que Mas aí, Ramon... Pode falar.
fazer uma provocação. Você não acha ela um bom encerramento pro disco? Isolando da ligação da música anterior. Eu acho isoladamente. Que talvez. Eu acho que eu tenho que pegar ela para ouvir mais isoladamente, porque eu sempre ouvindo o disco inteiro, né? E aí o impacto já é muito reduzido quando chega ali. Para mim, né? Óbvio, para mim. Não, mas não é ruim de maneira alguma, assim. Só o impacto já tá reduzido por causa da Raider 2. Eu acho um disco longo ainda, assim, tá? Minha opinião. Mas aí é questão pessoal, né? Para mim, um disco, tamanho ideal ali é entre 40 minutos e 1 hora no máximo, né? Que são, inclusive, a duração que os discos seguintes, próximos 2 discos ali, estão dentro dessa faixa de perfeição. O que já é um spoiler sobre onde eu vou colocar esses discos. Mas esse disco peca pra mim um pouco nessa... Porra, tira Index e Track 1 desse disco, cara. Porra, tá lindo, cara. Tira essas 2 músicas, deixa Coldplay lá. Pode deixar postcard, entendeu? Mas enfim, é um disco maravilhoso pra mim. Já, o nível já subiu muito em comparação a Insurgentes. Eu vou dar uma nota 7.5 para esse disco aqui. É um disco que fazia muito tempo que eu não escutava. Depois de escutar agora para esse vídeo, eu quero escutar mais. Esse eu quero escutar mais. Eu quero pegar mais desse disco e quero ter esse disco em vinil também agora. Eu gostei muito da minha escuta desse disco. Eu acho que ele vai crescer. Eu acho que ele tem potencial para crescer na minha avaliação. Cara, vai. E reouve essa música, Like This, My Eyes, que é uma música muito bonita. É uma música que ele tocou ao vivo? Já tocou ao vivo essa música? Alguém sabe? Não lembro dessa música no repertório. Já. Tem uma versão ao vivo que é da turnê do Grace for Drowning. Naquele... Eu vou catar essa música ao vivo para escutar então depois. Cata. Eu acho... E você falou uma coisa que eu acho que é uma boa, cara. Eu acho que esse disco seria melhor se ele fosse simples mesmo. Eu tô aqui pensando... Né? Mas é gosto, né, cara? Tem umas vinhetinhas, né? Eu acho que pra mim, Postcard, tira Postcard, Raider Prelude, Remain of the Black Dog, você pode deixar. Tem Raider Prelude. Belle de Jour, né? Tô vendo aqui também. Belle de Jour, Index e Track 1, você pode tirar todo. São os pontos que me quebraram um pouco durante a escuta do álbum como um todo. Pô, eu gosto muito de Postcard, eu não tiraria Postcard. Mas eu deixa entendo esse sentimento. A gente deixa por você, a gente deixa ela. Por você, a gente deixa. Defensor do Grace for Drowning, né? Eu acho que é porque foi o álbum que eu conheci a carreira solo dele, né? Vi ele ao vivo, né? A primeira vez que eu vi ele ao vivo, então eu tenho um carinho muito especial por esse álbum. Minha nota para ele, já geral, eu acho que é um 9, viu? Para mim, assim, tem um lugar especial no meu coração. Opa! Pô, minha faixa favorita, eu fico muito dividido entre a Index, eu tenho ela tatuada no braço. Você tem... Como assim, cara? Que legal. Meu Deus, cara, que isso? Tem uma tatuagem da Index. Ou a Deform to Form Star, que essa música rasga o peão no meio, né? Essa música é linda. Mas eu acho que por pouca diferença eu fico com a Index. A Index eu achei uma música sensacional. Só que é difícil que esse álbum tem a Raider 2 também. Tem tanta música boa, cara, nesse álbum. Só que eu acho que o que ele peca, ele só pra mim não é um 10 pelo flow dele, assim. Eu acho que os interlúdios que tem no meio dele, assim, ele dá uma quebra muito grande, assim, na energia do álbum, assim, sei lá. E então, as minhas canções menos favoritas do álbum são os interlúdios que tem, os interlúdios pequenos, assim. Eu acho que são meio sem sentido no álbum. Posso estar errado, né? Mas eu sinto isso. Então, deu 9. Qual a sua menos favorita? Nota, né? Sua menos favorita é? Menos favorita seria... tem a Track 1, né? Que é o nome, não lembro. Uhum. Tem a Belly de Jor. Uhum. São esses interlúdios. Eu fico com as duas menos favoritas do álbum, assim. Ok. 33,5 no total. Vamos pro B. Olha, legal. Legal, cara. Porra, tô achando muito honesto até agora. B. Continue assim. The Raven That Refused to Sing, 2013. Vamos lá. Que aí já estamos falando de Elite, né? Da Elite. Aí a brincadeira muda de tom um pouco. A régua foi pro teto. Eu faço questão de ter, velho. Se eu tenho, o disco vai ser lá em cima, tá? Esse você comprou vinil? Você comprou vinil quando? Isso já tem há mais tempo.
Tem um outro que chegou há pouco tempo, Kevin. Vou te mostrar quando chegar a hora dele aqui. Vamos chegar, vamos guardar. Massa. Falam aí as opiniões de vocês, depois eu já boto as minhas. Pode começar, Arthur. Vamos lá então, com muito prazer. Um anjo passou por aqui. Cara, por mais que eu tenha tido um pouco mais de contato com a carreira solo do Steven entre o lançamento do Reincarnated Raze e do To The Bone, acho inclusive que foi bem na época que saiu o 4.5, na verdade. Eu acabei ouvindo primeiro o Raven do que o próprio Reincarnated Raze. Então foi ali por 2016, né? 2016, né? A época que saiu ali o 4.5. E era uma época que eu não ouvia tanto assim lançamento, com certeza em comparação com hoje, com 2018 para cá, que eu comecei a focar bastante em ouvir coisa mais nova. Legal. Era algo um pouquinho fora do meu caráter, talvez, mas eu via muita gente, principalmente em fórum gringo, falando do Raven e tal, e a capa ela é muito icônica, ela é um pouco enigmática e tal, ela chama bastante atenção, e resolvi dar uma chance, resolvi ouvir. Claro, eu já conhecia Porcupine Tree, não tão bem assim na época, né? Faz uns 10 anos, eu tinha uns 20 para 21 anos naquela época, e fui ouvir meio que sem saber o que esperar. E, cara, não demorou 10 segundos de Luminol pra eu saber que era aquilo que eu queria estar ouvindo naquele momento, sabe? Até hoje, Luminol é a música que eu uso pra testar um sistema de som novo, cara. Nossa, absurdo. Vou testar um som novo, se eu vou testar um par de caixa de som. Quando eu fui fazer test drive no meu carro atual, eu disse, cara, uma coisa muito importante pra mim é que o carro tenha um som, pelo menos, ok, sabe? Um som que toque Luminol bem, né? Um som... E aí, cara, eu parei o celular no carro e botei o Luminol pra tocar, sabe? Então, é referência total, assim. E, cara, é muito difícil tentar ser imparcial e analítico de uma forma fria em relação a esse disco, porque, para mim, ele representa muita coisa dentro do rock progressivo moderno num geral, sabe? Eu acho que ele, de certa forma, ele é uma porta muito interessante para trazer pessoas que acham que o rock progressivo morreu nos anos 70 para a realidade. Eu acho que, talvez, sei lá, botar um tiozão progueiro que viveu os anos 70 para ouvir um disco do Transatlântico, do Flower King, sabe? Algo faraônico, com música de 30 minutos, talvez não seja o estímulo certo. Mas eu acho que com todas as referências que o Steven conseguiu amalgamar aqui dentro do Raven, e mesmo assim, tendo muito da identidade dele como compositor, eu acho que funciona muito bem como uma porta de entrada para o rock progressivo moderno, e não só uma porta de entrada, mas eu acho que serve muito bem como um resumo do que foi o prog ali entre 2008 e 2015, 2017, ali, sabe? Então tem, cara, muita influência muito interessante, dá para sentir bastante de King Crimson, acho que é o principal, né, que a gente ouve nesse disco, mas tem um pouco de Soft Machine, tem um pouco de Gentle Giant em alguns momentos, eu acho que... muito, eu acho. Bastante com certeza. Vandergraaf também, né? Vandergraaf, eu acho que Genesis, principalmente em Watchmaker, quando vem aqueles violões de 12 cordas ali. E para mim ele é um disco, cara, completo, com um flow impecável, tem vários dos melhores momentos da discografia do Steven como artista num todo, não só discografia solo, sabe? Eu acho que Luminol é, cara, praticamente uma sinfonia meio caótica e tensa, mas com alguns momentos um pouco mais serenos também. Eu acho que é um disco que tem uma dinâmica incrível. Drive Home, para mim, é uma das faixas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. O solo de guitarra do Guthrie Govan é, cara, se bobear, top 10 solo de guitarra que eu já ouvi na minha vida. Sim. E a própria Raven encerrando o disco de maneira magistral. Esse disco, cara, se ele não é um 10 para mim, ele é um 9.8, assim. Ele tá muito perto da perfeição, sabe? Eu acho que o que talvez faça com que ele não seja um 10 mesmo, tem algumas partes de Holy Drinker que não descem tão bem assim para mim, sabe? Tem algumas partes que parecem que
estão ali enchendo linguiça um pouco, na minha opinião. Eu gosto da música num geral, mas eu acho que ela tem alguns momentinhos assim que não são tão coesos com a proposta da música. Mas todo o resto do álbum, o conceito de contar assim, micro-histórias de terror e a maneira com que ele consegue traduzir isso com a música. Por exemplo, The Pin Drop, né, que é a história de um homem que matou a mulher e ela vem no pós-vida para atormentar ele. Cara, a maneira com que o Steven consegue retratar isso com aquele falsete meio eerie, assim, meio assustador, cara, é um negócio de arrepiar, assim, sabe? Para mim, ele conseguiu cumprir com a proposta com estrelinhas, assim. Eu acho esse disco maravilhoso. Minha faixa preferida, cara, difícil, bicho. Eu fico entre Luminol, Drive Home e Watchmaker, mas é muito difícil escolher uma. Acho que se você escolheu Luminol pra testar seu carro, porra, você não escolheu o Watchmaker, você escolheu... Mas é por causa, não, mas isso é por causa do baixo roncando desde o início. Do baixo? Não, beleza. Então tá. É mais pela resposta à frequência do som, mas, entendi. Cara, eu acho que eu vou de Drive Home. Eu acho que Drive Home representa mais pra mim. E a menos preferida, como eu falei, Holy Drinker. Mas que eu também gosto. Forçando muito, né? Forçando muito. Forçando muito. Léo, o que você acha aí? Fala você. Eu sou suspeito pra falar desse álbum, cara, que já revelo minha nota de cara, já um 10, é um 10 cravado no teto, o cara levantou a régua lá pro teto, né, com esse álbum. A temática dele é excelente, assim, bem diferente, na verdade, né, a temática é diferente, ele tem uma sonoridade, ele traz uma sonoridade anos 70, que eu acho que ele começou no Grace for Drowning, mas aqui ele dominou, né, com maestria. Trouxe o Alan Parsons, né, pro projeto, né, só o Alan Parsons, né, ele trouxe pro projeto, né. E os músicos, né, a musicalidade, assim, tá exalando musicalidade no álbum todo, né. Porra, cara, é um clássico moderno do prog, né, com certeza é igual o Arthur falou, é o álbum para você apresentar pra galera que tá presa lá nos anos 70, pra galera que o que é o prog moderno, é isso aqui, ó, tá aqui, ó. Claro que não é um exemplo isolado, mas eu acho que é o principal, tá ligado? E eu lembro na época que eu furei esse disco de ouvir, assim, mas eu ouvia tanto, cara, eu ouvia, eu acho que umas 2, 3 vezes por dia, tá ligado? Ouvia demais, cara. Pô, eu acho que a minha faixa favorita é o Watchmaker. O Watchmaker, ela tem aquela coisa que prende você, tem uma vibe meio cinema show, sabe? Que, porra, cara, vai te guiando. Assim, o que vai acontecer agora? Primeira vez que você ouviu. Eu queria ouvir esse álbum pela primeira vez de novo, cara. Queria bater a cabeça, esquecer e ouvir de novo. E a minha menos favorita, eu acho que é a Pin Drop. Mas tem um motivo, porque ao vivo, quando eu fui na turnê, ele tocou o álbum na íntegra, né? Só que a Pin Drop ao vivo, cara, ela perdeu uma força tão grande, assim, tanto é que ele no meio da turnê, ele parou de tocar ela, né? Mas ela ficou uma coisa meio morna, assim, em comparação com as outras músicas do álbum, que ao vivo o negócio ficava melhor que o álbum, né? A Pin Drop ficou pior que o álbum, né? Eu acho que é ela. Então a sua nota é 10, né? Nota 10. Eu vou já acrescentar aqui a minha, porque eu não tenho muitas coisas a acrescentar sobre esse álbum, assim, né? E há um tempo atrás, né, o Caio Alves, né, que foi um jornalista e etc., ele até publicou uma matéria, que foi uma entrevista comigo e etc., representando meio que a Progland, que a gente faz e etc., né? Sobre álbuns conceituais, e a gente também falou sobre rock progressivo. Não entrou na entrevista porque não era esse o foco. Mas depois eu vou, por favor, leiam a entrevista e etc, né? Vou deixar aqui na bio, na descrição. E a gente ficou conversando umas 3 horas, né? Vou depois disponibilizar aí a gravação também aqui no canal, né? Já até falei com ele. E eu acho que nem entrou nesse papo, acho que foi uma coisa que a gente falou externamente, que ele tinha me perguntado quais para mim eram os 10 álbuns mais definitivos da história do rock progressivo. E para mim, eu falei para ele
um disco mais ou menos de cada década, porque para mim tem discos representativos da história do rock progressivo até nessa década da agora. Para mim, não deve nada em termos de criatividade. Para mim, os anos 2010 foram, para mim, pessoalmente, foi a segunda década mais criativa do rock progressivo desde os anos 70. E até mais. Total. Muita gente que a gente. Tem muito disco que a gente, de banda que a gente não conhece, etc. É um mundo à parte. E eu falei do Raven That Refused to Sing, representando a década de 2010. Eu coloquei 2 discos para mim que representavam aquela década, né? Que são 2 discos, inclusive, do ano de 2013, que foram The Mountain, do Haken, e esse, né? É lógico, eu poderia ter citado milhares de outros, né? Mas eu acho que sumarizam bem o que foi o caguete de produção, o caguete até artístico de grande parte dos artistas, principalmente europeus, suecos, do que foi a década. E eu acho que o Raven That Refused to Sing é aquele disco que ele, forçando muito a barra, né, mas tendo um pouco de sentido, é um daqueles álbuns que sumarizam tudo que é o rock progressivo nas mais diversas vertentes das suas principais bandas em movimentos, né? Então ele é um disco que você tem o prog à la Genesis, você tem o prog à la Gentle Giant, você tem o prog fusion lá do Soft Machine, você tem a coisa do King Crimson, você tem a coisa do Genesis e etc. Então eu acho que é um daqueles discos muito difíceis de desagradar fãs de rock progressivo. E você tendo essa penetratividade, essa versatilidade, isso forma um disco que é um tipo de som perigoso, porque você pode afastar, muitas pessoas podem te acusar, putz, esse cara não tem personalidade, tá fazendo uma coisa meio atirando para todos os lados, né? E aqui o Steven Wilson, ele arranja muito bem isso com não só o trabalho dele como arranjador e performer, com a banda fenomenal do disco. Se não tivesse Guthrie Govan, o Nick Beggs, o Marco Miniman, o Adam Holzman e o Theo Travis, esse disco ia sair totalmente diferente. Ele soube captar os músicos que fazem muito bem essa transição de um som vintage para um som mais atual. Todos esses músicos, para mim, se você pega eles soam como músicos dos anos 70. E isso não é um defeito, obviamente, né? Então, essa atmosfera muito vintage na maneira de tocar e etc., isso faz com que o disco ele seja moderno, seja um disco que soe como um trabalho de 2013, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa penetratividade, essa passabilidade como um trabalho clássico dos anos 70, assim, que ecoa muito dos melhores discos de bandas daquela época. Então, para mim, um disco que tem esse tipo de exatidão nos arranjos, exatidão nessa passabilidade e nesse repertório, porque o repertório foi acertado, porque se você tivesse uma musiquinha ali mais meia boca e etc, né, o disco não sairia perfeito. E para mim ele soa perfeito, assim. Cada música para mim tem uma vida própria, é um daqueles discos que em qualquer momento eu posso ouvir qualquer música que eu já falo, cara, esse disco é bom demais, é um disco em que as músicas funcionam também isoladamente para mim. Elas não precisam estar arranjadas dentro de um conceito, né? E, cara, assim, para mim eu sou suspeito. Luminol, para mim, é uma das coisas mais criativas que eu já ouvi nos últimos anos na música progressiva e no rock no geral. Então, se eu tivesse que escolher uma música, hoje seria essa. Mas também com um empate com The Watchmaker, porque, assim, eu sou suspeitíssimo para falar de Genesis, então qualquer coisa que remeta a Genesis me pega na hora. Assim. Então essa música me remete muito. Eu fecho os olhos e eu penso, putz, isso aqui podia estar no A Trick of the Tail, né? Mas o repertório todo é muito bom. Eu só tenho uma ressalva para esse disco, que é justamente The Pin Drop. Eu adoro a música, adoro ela, adoro a narrativa que o Steve impõe nela, mas é uma música que eu sinto que eu acho ela um pouco muito curta, eu fico com aquela vontade, quero mais, eu fico, putz, essa música aqui, se essa música tivesse uns 2 minutos a mais, assim, uns 7 minutinhos, eu acho que
botando uma coda ali um pouco mais elaborada ali. Porra, essa música aqui poderia estar no nível das outras, mas é aquilo. É chover no molhado, assim. É uma forçação se eu dissesse isso. Drive Home também é um momento lindíssimo. Enfim, então se eu tivesse que escolher a menos inspirada, seria Pin Drop, né? Entre muitas aspas. Para mim, nota 10. E é aquilo, Luminol. Esse disco, se eu tivesse que escolher, Kelvin, uma música só desse álbum que você vai ouvir pro resto da vida, só pode ouvir ela, eu escolheria Luminol, né? Então, é isso. Para mim, nota 10. Tá. É difícil falar uma coisa diferente, né? De tudo que vocês já falaram. Uhum. Eu vou só ser um pouco mais enfático num ponto, algo que eu sempre pensei sobre o Steven Wilson, mas esse disco para mim retrata bem o que eu penso. O Steven Wilson para mim é um cara que não esconde, ele não faz muita questão, eu acho, de esconder muito as influências dele, né? Uhum. E nesse disco aqui é onde essa característica fica mais, é onde essa característica mais evidente. Para mim esse disco é um grande pastiche do rock progressivo dos anos 70, mas no melhor dos sentidos. É uma grande homenagem a todas essas bandas que vocês foram listando aí enquanto vocês estavam falando. O Genesis, esse aqui parece King Crimson, não sei o quê. É isso, as influências estão às claras ali. Qualquer um que conhece saca. Só que é uma homenagem extremamente bem feita. Assim. Uhum. Eu não tenho problema nenhum com o pastiche, inclusive. Né? Tem muito fã. Eu sei de pessoas que gostam de rock progressivo, especialmente dos anos 70 e tal. Você vai ouvir esse disco e vai ter um efeito até um pouco diferente do que vocês falaram. Que eu ouvi, nossa, mas isso aqui eu já ouvi várias vezes. Isso aqui o Yes fez melhor, sabe, umas coisas assim. Não era muita pegada também, né? Muito saudosismo e tal. Mas eu tô só argumentando que, assim, é um grande pastiche. E é um ponto que pega pra mim na discografia do Steve Wilson como um todo. É excelente, tá? Eu amo Steven Wilson. Mas falta um quesinho extra a mais de originalidade. Eu consigo colocar no mesmo patamar no quesito originalidade. Vamos comparar a discografia do Steve Wilson e Gentle Giant. Assim. Gentle Giant é uma banda, digamos, meio iconoclasta. Assim. Uhum. O Steve Wilson ele faz pastiches maravilhosos. Eu tô falando isso aqui, cara, mas eu vou dar 9,5 pra esse disco. Assim. É só o que me impede de dar uma nota 10. 10 pra mim tem que ter um algo a mais, tem que ter um extra pra ser 10, entendeu? Tem que ter uma coisa original, zaça, assim. Só que é muito bem feito. E aí, feito essa introdução rápida, né? Quer dizer, lenta, agora falando mais rapidamente, né? Esse disco pra mim, ele é meio como se fosse um Steely Dan do rock progressivo, assim, né? Um Aja do Steely Dan, assim, tipo, pega os melhores músicos, pega um engenheiro de som que vai fazer uma produção, uma mix extremamente límpida, perfeita, que é um Alan Parsons e bora, né? Tipo assim, tem as composições do Steven Wilson e os melhores músicos para executar tudo à perfeição, né? Esse disco é um dream team, assim, de músicos, é impressionante. E isso eleva o disco para outro patamar, assim, né? E o mesmo vai acontecer com o disco seguinte, inclusive, né? Que é quase o mesmo time ali. Então é um disco que beira a perfeição, eu só não dou perfeição, que é 10, por conta dessa questão da originalidade, do meu ponto de vista. Mas eu amo, tipo assim, eu amo Eloy, por exemplo, que é a banda dos anos 70. Sempre foi acusada de ser meio pastiche também, meio Pink Floyd, né, não sei o que, tal. Pô, mas as músicas são muito boas, assim. E no pastiche sempre aparece algo novo também. Tem sempre algo novo na tentativa de amalgamar influências. O novo emerge daí também. Mas enfim, então eu não vou me estender. A minha música menos favorita é Pin Drop, também. É a música que sempre me pegou menos, assim, até reouvindo o disco recentemente, ela ainda parece um pouco abaixo, o disco coloca uma barra tão lá em cima, né, logo no início com as músicas, né, Luminol, Drive Home, então. A minha favorita, dificílimo, né, mas acho que no geral, assim, vai ser Luminol também, é a minha favorita. E 9,5 a nota. 9,5. Pro Rankin Race eu posso só trazer um contraponto aqui. Mas é claro. Vocês falaram bastante dessa questão, né? Kevin falou de que, cara, é um disco que soa muito como nos 70, o Ramon trouxe essa questão de ser um pastiche, e de certa forma eu concordo também, mas eu sinto que tem um elemento que não só caracteriza esse disco, mas eu acho que caracteriza muito de como o rock progressivo evoluiu ao longo dos anos, que é o uso do peso. Eu acho que é o que mais destaca esse disco em relação ao que era produzido nos anos 70. Claro, tanto King Crimson quanto Gentle Giant,
em menor escala até Van der Graaf, utilizavam bastante de tensão, de dissonância. Isso já é um elemento bem comum nos anos 70. Mas eu acho que com o avanço tecnológico, principalmente no que diz respeito a amplificador de guitarra, né, amplificador transistorizado, simulações, pedais de distorção, elementos até de captação sonora, gravação, compressão e tudo mais, à medida que isso foi passando e foi permitindo que novas sonoridades fossem alcançadas, eu acho que o rock progressivo sempre esteve acompanhando essas mudanças tecnológicas de várias maneiras. Acho, inclusive, que tem algumas bandas que fazem isso de maneira muito interessante hoje em dia, como o Kairos, que é uma banda que traz um lance um pouco mais eletrônico, mais, sabe, experimental, mas meio pop para o som deles. E eu acho que algo que o Steven Wilson traz da identidade dele para o som, que eu acho que, na minha opinião, pelo menos, deixa de ser somente um amálgama dessas várias influências, é essa questão dos riffs serem mais pesados, de ter uma estética um pouco mais metal, que era uma referência que simplesmente não existia naquela época. Talvez se existisse, fosse incorporado também, porque eu acho que o grande mote do rock progressivo nos anos 70 talvez tenha se perdido um pouco disso ao longo dos anos, mas principalmente nos anos 70 era essa questão de testar os limites de onde o rock poderia chegar e incorporando elementos e ver o que fazia sentido, sabe? Com o passar do tempo, até acho que a gente entendeu o que é a sonoridade prog, muita gente ficou mais na onda de tentar replicar essa sonoridade do que continuar expandindo o limite, mas eu acho que essa é a principal diferença. Eu acho que ainda tem um pouco da identidade do Steven Wilson, sim, nesse disco, principalmente na construção dos riffs. Sim, não, concordo plenamente, assim. Eu não acho que seja uma pastiche, tá? Eu discordo do Ramon nesse sentido. Eu acho que todo artista, assim, gente, influência, uma matriz sonora, todo mundo tem, né? Ninguém consegue fazer muita coisa muito original, principalmente a partir dos anos 2010. Tem coisa, lógico, original, muito original, mas sempre tem um pouco, né, de influência. Eu não acho que isso seja algo negativo, assim. Pelo menos não na obra do Steven Wilson. Steven Wilson, ele tenta muito se renovar nesse tipo de som e etc. Eu não acho que seja aqui o caso. Mas concordo totalmente com o Arthur. Ficamos no... Pode falar. Pode falar. Eu acho que também tem uma questão muito de que nada se cria espontaneamente do zero, tudo é uma mistura de referências, e o original vem justamente de misturar referências inusitadas, referências que talvez alguém não tenha pensado anteriormente. Então, é nesse ponto que eu acho que eu concordo. Né? Para mim, o novo ele se dá pela mistura do já existente, né? Só que uma mistura inusitada, pelo acaso, muitas vezes, né? Por acaso. Eu não acho que é tanto o caso aqui. Acho que as misturas são bem identificáveis e elas estão dentro do mesmo pote, né, de influências ali esperados, assim. E eu acho que o Steven Wilson tem essa coisa do peso. Aliás, minto. Acho que pelo que você falou, assim, eu diria que o Steven Wilson agrega muito a agressividade no som dele, que é essa herança mais dos desdobramentos do rock após, assim, final da década de 70 até aqui, com o metal, enfim, tem mais agressividade no som, sem dúvida, comparado aos anos 70. Mas não necessariamente peso. Eu acho que peso, para mim, é outra coisa. O agressivo do Steven Wilson aparece, obviamente, mas tá lá no Porcupine Tree. Eu acho que aqui um pouco menos, tá mais diluído isso, assim. E, de novo, eu falo pastiche, é uma palavra que... Só que o pastiche não é pejorativo, né? É só esse amálgama mesmo, assim, de influências, enfim. Mas é disso, assim. Ele tava buscando um tipo de sonoridade. Sim. Alan Parsons. E arrasou, assim. O Parsons. Arrasou. E ele não poderia ter chamado alguém, né? Como se precisasse também, porque se o Steven Wilson... Assim, o Steven Wilson, mesmo sem o Alan Parsons antes, pô, nunca passou nem perto de fazer um disco mais ou menos com mixagem, né? Mas ele procurou ainda, né? Isso aqui é 9,5, velho. Pra mim, esse disco é pelo menos top 3 do século XXI no progressivo, assim. Pelo menos, se não for o primeiro. 39,3 S. É porque o Arthur deu 9,8, você deu 9,5. Meu 10 tá reservado. Nossa senhora. Agora, será? Not Erase, 2015.
Pode ser 11? Pode dar um 11 desse álbum? Léo, aí sem sacanagem. Se a Skinner Project é esse disco, não é? Tudo. Você acha, cara? Que legal. Pô, uma boa comparação, eu acho, tá? Pra caramba, pô. Nossa, fiquei honrosa. Cara, agora. Me lembra muito, demais. Eu amo ele, assim, mas não é um disco que eu tenho como... Pra mim é um 10, tá? Mas não é um disco que eu tenho como padrão pra mim, pra Skinner Project. Mas que legal que é... Sério? Essa percepção. É que é uma coisa louca. Eu tinha visto... Na verdade, eu comecei a ter esse pensamento depois, inclusive, de ver uma entrevista do Steven Wilson, né? Que cada álbum, né? Tipo, tem artista que tem bandas, artistas que tá fazendo sempre o mesmo álbum, né? Tem a estrutura do álbum é parecida, de cada álbum assim são parecidas. Assim? Tipo esse DC, mas às vezes nem a música, nem tá fazendo, fala isso nem não, tá fazendo o mesmo tipo de música, mas que tá fazendo o mesmo álbum, tipo assim, tá ligado? Não tô brincando, pelo amor de Deus, gente. Todo respeito aí. Tá bem. E um dos todo pontos respeito de ao criar Steven um Wilson. Álbum... não, claro, não, pelo amor. Que isso. Só que aí, assim, eu acho que todo ponto de criar um álbum tem que partir do seguinte, que álbum vai ser esse aqui? Eu vou fazer um álbum pop? Eu vou fazer um álbum fusion? Vou fazer um álbum pastiche dos anos 70? Vou fazer um álbum que parece ser um álbum dos anos 2010, tá ligado? Eu acho que é um ponto de partida. E quando eu vou criar os meus álbuns, eu comecei a pensar assim, depois de ouvir o Steven Wilson falando sobre isso, né? E o modelo de álbum do Hand Cannot Raise, que eu acho um álbum fantástico, maravilhoso, não é um modelo de álbum pra mim, assim, que eu não sei, tá ligado? Se cabe. Apesar de eu achar um álbum perfeito, igual eu falei, queria dar um você diria que é o modelo de álbum do Hand Cannot Raise, assim? Cara, eu diria que ele é um álbum tipo um Dark Side of the Moon dos anos 2000, tá ligado? Do século 21. Pra mim, esse é o modelo do álbum. Assim, é um álbum que cada música ele tem um universo único, assim, né? Tipo, cada música funciona muito bem sozinha. Você tem no mesmo álbum uma Hand Cannot Raise e uma Ancestral, que são duas músicas que não tem nada a ver uma com a outra, mas funcionam muito bem no álbum e são muito grandes sozinhas também. Você tem no mesmo álbum uma Home Invasion e uma Happy Returns. É um álbum que são várias cores no álbum, né? Então, nossa, eu vou pegar esse gancho, cara, porque você falou isso, são várias cores no álbum, né? São várias cores no álbum, assim, né? Eu vou só já me adiantar um pouquinho e falar exatamente isso. Pra mim, esse álbum, talvez esse esteja no meu top 3 também de discos do progressivo do século XXI. Talvez Steven Wilson tenha 2 álbuns lá. Com certeza. E eu acho que esse disco ele sobe alguns décimos da minha nota, justamente por esse ponto que você falou. Eu acho ele mais colorido, eu acho que a paleta dele de influências, né, é um pouquinho mais rica. E eu acho, além disso, porque muito por conta de músicas como Perfect Life, Hand Cannot Raise, que são estéticas que não apareceram pouco ou quase nada no Raven, por exemplo. E tem muito do Raven também nesse disco. E pra mim, esse disco tem pontos altos, extremamente altos, assim, que o Raven não chega, pra mim, tá? Tipo, Ancestral. Ancestral, pra mim, é uma música que é top Steven Wilson, assim. Eu também acho a melhor música. Tem várias músicas que estão quase ali, mas o Ancestral tá um degrauzinho acima, sabe? Então, esses 2 pontos fazem esse disco subir uns pontos pra mim, né? Paleta de cores e Ancestral, basicamente. Pô, sensacional. É porque, assim... É outro que eu tenho também, eu fiz questão de ter, porque é lindo. Há mais cores até na capa, inclusive. Até na capa, né? E daí foi uma surpresa. Eu lembro na época, quando apareceu essa capa colorida. Nossa, né? Pelo amor de Deus, coisa linda. E... Então, aí eu acho legal isso, porque você pega... Por que eu comparei com Dark the Moon, né? Porque o Dark Side of the Moon, pra mim, é o álbum dos álbuns dos álbuns, assim. É o álbum de todos os álbuns. É o álbum de todos os álbuns, né? Pô, você tem uma banda... Aqui eu falando de Pink Floyd, né? Você tem uma banda que lança um álbum em 72. É 72, né? O Dark Side, é 73. Agora 73, mas a coisa... 73. Você tem uma banda que em 73 lança um álbum que tem uma faixa instrumental eletrônica em 73, assim, ninguém fazia isso, cara. Ninguém fazia isso, uma banda de rock fazia isso daí. Você tem uma coisa meio jazzística, né, com a Money, por exemplo, blues, jazz, misturado, enfim, tem várias cores também. Por isso que eu fiz essa comparação, né.
Mas, pô, o Range Count Race, eu acho que também ele sintetiza muito o Steven Wilson como músico e compositor, que eu acho que tem as coisas de toda a carreira dele, eu acho que tem nesse álbum. Nesse álbum é o que brilha, ele passa por tudo que ele já fez, né? Tem metal, né? Tem o metal progressivo, tem o prog clássico, né? Que vem, acho que mais forte no Ancestral, né? Tem as baladinhas pop, né? Você tem uma experimentação eletrônica, que é Perfect Life, né? Então é um álbum que tem tudo que ele já fez. Eu acho que é o melhor exemplo dele, assim, né? Do Steven Wilson como compositor e músico, né? E, pô, minha faixa favorita de longe, né? Eu acho que vai ser unanimidade ou quase unanimidade, né? Ancestral, minha faixa favorita. E a minha menos favorita, não que seja ruim, mas eu acho que ela se perde um pouco, igual ao Pin Drop, que a gente comentou, né? Ela dá uma quebra muito grande assim, no álbum, mas ela é tão bem feita, bem pensada, né, que para mim dói falar que é a minha menos favorita, que é a Transience. Porque, porra, eu acho linda essa passagem, mas é a minha menos favorita. Pequenininha, né? Pequenininha e tal. E é isso, o que eu tenho pra dizer desse álbum é isso. Nota? Eu não dei minha nota 10, 10. 10, 10, beleza. Deixa eu terminar, então. Eu já comecei a falar. Minha música favorita, Ancestral. Acho que a minha menos favorita, eu tô com o Léo nessa, né? Transience, né? Que bonita, legal pra caramba, mas assim... Mas é quase que uma vinheta também, sei lá. Mas enfim, é a menos favorita. E eu vou dar nota... Por esses motivos que eu falei antes, vou dar nota 9.8 pra esse disco. Pô, que isso? Você não deu 10 pra nenhum. É difícil dar 10, cara. O Ramon é mais econômico que eu em 10, hein? Eu já sou mão fechada com 10, hein? Essa música tem Routine também, né? Que é meio a drive home do novo disco, assim, né? Uhum. É que o solo maravilhoso do Guthrie Govan, então é muito lindo, cara, muito lindo. Mas eu vou ficar de Ancestral como a minha favorita. Cara, já que tu puxou esse argumento, eu vou continuar aqui com uma frase talvez ousada. Eu acho que esse álbum é a melhor performance de um guitarrista na história da música. A música? Sim. Forte. De verdade. Eu acho que... Talvez não performance de guitarra num todo, mas eu acho que talvez a melhor coleção de solos que tenha conhecimento. Dá pra você cantar todas as linhas de solos, né? Você canta, cara, assim, né? São bem marcantes. Eu acho, né? O solo de Routine é espetacular. É lindo. O solo de Regret Number 9, no caso, é um negócio absurdo também. O de Ancestral cara, eu acho que ele é possivelmente o meu solo preferido hoje. Se me perguntar hoje qual que é o teu solo preferido da vida, eu acho que eu diria Ancestral. O solo de Happy Returns também é, nossa, lindíssimo. Enfim, eu acho que o Guthrie Govan, ele meteu golaço atrás de golaço aqui nesse disco. E eu acho que o mais assustador é saber que praticamente todos esses solos, se não todos, foram improviso. E o de Regret Number 9 foi improviso no primeiro take. Ele falou, grava um solo aí. Eu disse, beleza, vamos lá. Val, tá pronto. É isso aí. E é um solo assustador, cara. É um negócio que assim... Absurdo, né? Absurdo. Eu podia passar uns 30 anos da minha vida estudando, querendo fazer algo naquele nível de improviso, de expressão. Eu nunca ia chegar naquilo, cara. É um vocabulário que é... Vocabulário, velho. O Guthrie Govan, pra mim, ele tem feeling e tem o repertório. Ele é gigantesco. O repertório do cara é gigantesco. O vocabulário dele é monstruoso, cara. É monstruoso, cara. E ele se garante em todas. Sabe? Tocando com mais expressividade, tocando com mais emoção, debulhando de nota. Ele tocando country é um negócio bizarro. Muito sabe? Ele tocando com slide. O cara, ele consegue fazer tudo. Eu acho, cara, pra mim ele é de verdade o guitarrista mais completo que já passou nessa terra. E eu acho que é muito foda. Nesse disco ele mostra toda a paleta de cores dele, sabe? É verdade. Tem um vídeo no YouTube dele fazendo um duelo, né? Amigável de guitarra com Kiko Loureiro, vocês já viram?
Não. Que o Kiko, a guitarra do Kiko até cai uma hora, assim. Ô, cara, e aí você vê Vou até ver. a diferença. Eu amo o Kiko Loureiro também, né? Mas você vê a diferença de vocabulário dos dois, assim. Assim, eu adoro também o Kiko. Influências. O Kiko A ainda mais. entre assim, um humano muito bom e um ET. Mas o Kiko, gente, assim, o Kiko perto do Guthrie Govan, assim, ele é um amador. Não, calma aí. Não tem como. Mas é quase isso, é quase isso. Procurem esse vídeo depois pra vocês verem. Isso é muito eu queria que o Kiko saber, fica tão cara, constrangido que a guitarra dele até cai, sabe? Eu queria muito saber como funciona a mente, os dedos do Guthrie, porque ele realmente, ele é um daqueles guitarristas que ele pensa, assim, enquanto ele toca, antes dele tocar, assim, que é uma coisa muito spot on, assim, tudo que ele, todo tipo de jam que ele vai fazer e etc. Aquele Aristocrats não ia acontecer se não fosse ele. Entende? Sim, se não fosse aqueles. Ele dá uma vida para aqueles discos instrumentais. E disco instrumental de Power Trio é difícil, cara, porque você tem a guitarra, o baixo e a bateria, e ali a guitarra ela tem que fazer uma linha de muito melódica, como muitas das vezes o instrumento principal. E se você não for um bom guitarrista, ou se você for um guitarrista mais no lugar comum, aquele som fica chato, né? E os discos do Aristocrats, cada disco você tem uma influência mais distinta, alguns discos, e você tem músicas no mesmo álbum, sei lá, o cara pega umas linhas e pega umas pegadas muito do bluegrass. Ele tem um caguete também muito americanizado na guitarra, assim. É um tipo de músico que também, sei lá, poderia estar tocando, sei lá, como o Arthur falou, cara, ele tem uma versatilidade muito boa entre diferentes modos de tocar, assim, uma coisa bem europeia, mas uma coisa também muito americanizada na guitarra. Ele é um gênio. Um gênio. Na orquestra do Hans Zimmer, né, cara? Nossa, que legal. É algo que representa muito, assim. Que legal, eu não sabia disso. Legal isso. A despeito disso, mesmo se esse disco não tivesse uma performance monstruosa do Guthrie Govan, ele ainda seria um dos meus discos preferidos da vida, cara. Esse disco, pra mim, eu acho que ele é top 10, assim, pra mim. Eu acho ele praticamente... Pra não dizer, ele é perfeito dentro do que ele se propõe a fazer. Sabe? Eu acho que em termos de narrativa, ele é... Cara, ele é um disco cinemático, sabe? Ele é um disco que ele consegue reproduzir o conceito dele de uma maneira muito fiel, assim. E eu acho você não acha que ele é o Brave do Steve Wilson, não? Do Marillion? Cara, não é um conceito que tem essa pegada? Similaridades. Pega uma história assim, uma história que tem lacunas, vamos inventar, vamos criar as lacunas aqui, criar uma história, né? Assim, é bem bem cinemático assim também, né? Eu acho Vocês gostam desse conceito? Só para puxar o gancho, para falar que o conceito do disco ele fala sobre justamente uma mulher, né, que morreu e simplesmente as pessoas não deram falta do falecimento dela por mais de 3 anos da história original da Joyce Carol, né? E uma coisa que eu achei muito legal, né? Que eu até destaquei aqui, eu até escrevi aqui no roteirozinho, foi uma aspas que o Steven Wilson falou, né? Só interrompendo aqui vocês, aí vocês já falam dessa questão do conceito, né? A história básica do nosso disco é sobre uma mulher que vive na cidade, ela é meio isolada, some, desaparece em algum dia e ninguém nota. E uma coisa que ele fala é que as pessoas, quando tem essa história, né, da pessoa que morre isolada, as pessoas acham que a pessoa não tinha amigos, não tinha ninguém, não era uma pessoa benquista, e ela era, né? Então ele parte também de um pouco dessa inusualidade, etc. E eu queria ver o take de vocês sobre esse conceito, que eu adoro isso, eu acho muito original para um disco. Ninguém pensa nesses tipos de conceito mais humanos, assim, né? Eu tenho medo, né, na gente. Será que a gente vai ser ela, cara? Sim, isso foi uma coisa que me atormentou, assim, por um tempo. Por mais que eu seja uma pessoa bem sociável, bem extrovertida, com muitos amigos, mas eu acho que essa talvez tenha sido
a crítica social mais spot on, assim, da carreira do Steven Wilson. Ele é um cara conhecido por fazer críticas talvez não tão sutis, talvez meio bregas até em algum momento, até dentro desse disco, tá? Eu acho que as críticas que ele traz em Home Invasion, elas são meio superficiais, assim, em algum momento na letra. Ou até a própria Fear of a Blank Planet, né? Que tem uma letra meio adolescente, assim, de certa forma. Xbox é um deus pra mim. Exato. Ou até em Pariah, né? Que tipo, I'm tired of Facebook, I'm tired... Sabe? Ele tem um histórico de tecer umas críticas de uma maneira meio tiozão, assim. Só que eu acho que nesse disco, a maneira com que ele aproveitou o conceito e a maneira com que ele se apossou da história dessa mulher, ela é uma crítica mais sutil e eu acho que ela é muito mais certeira na maneira com que ele aborda. Porque muita gente, como o Kelvin falou, entenderia que nossa, pô, essa pessoa devia viver uma vida miserável para ninguém ter percebido a morte dela, ninguém ter se dado conta, ninguém ter tomado nenhuma atitude. Mas, na verdade, o que eu interpreto, pelo menos, do conceito desse disco, de por que o Steven Wilson resolveu abordar essa história, é muito mais sobre o que está ao entorno dessa mulher do que sobre a história dessa mulher em específico. É muito mais de, cara, como é que a sociedade chegou num ponto em que é possível que alguém morra e ninguém perceba por 3 anos. Porque como é que cada um está tão imerso nas suas próprias barreiras e na sua própria bolha social, e como é que cada um foi se condicionando a viver dentro dos mesmos círculos e dentro das mesmas muralhas, que não consegue enxergar o que está a 3 metros para fora, sabe? E eu acho que esse é um baita acerto desse disco. Eu acho que esse talvez seja um ponto de vista perigoso se a gente pensar por alguns prismas, mas eu acho que ao mesmo tempo ele tem muita validade em algumas análises também. E eu acho que ele consegue traduzir isso muito bem para a música. Eu acho que ele consegue passar por todo um espectro de emoções muito à flor da pele, assim, sabe? Eu acho que 3 Years Older traz um lance um pouco mais nostálgico, um lance que consegue emular muito bem o sentimento de infância, de uma relação que está começando a se criar ali, até pelo próprio soundscape que ele cria ali na introdução, né, das crianças brincando, tudo mais, correndo, tudo mais. A própria Hank Cannot Erase já traz um lance um pouco melancólico, de certa forma, por mais que ela seja uma música relativamente animada no seu andamento. E Routine traz todo um lance do desespero, aqueles berros no final da Ninette Tayeb, é um negócio muito emotivo mesmo, um negócio muito forte, assim. A própria Ancestral, com todo aquele peso, e Happy Returns naquele tom de carta de despedida, e tudo isso, eu sinto que cada uma das músicas, ela casa muito bem com o que a letra quer passar, o que é algo muito importante para esse tipo de material, principalmente no disco conceitual. E como o Ramon trouxe a questão do Brave, eu acho que talvez seja por isso que eu gosto tanto desse disco, porque o Brave é o meu disco preferido da vida. Nossa, então, eu acho que tem muito dessa semelhança, desse conceito correlato, dessa questão de como o Marillion na era Hogarth, para mim, a sua maior maestria é a arte de pintar climas. Eu acho que o trabalho do Mark Kelly foi muito responsável pela mudança da sonoridade do Marillion e começou a mostrar mais isso. E eu acho que aqui o Steven Wilson ele consegue pescar vários dos elementos que o Mark Kelly consegue empregar na construção dessas atmosferas do Marillion e reproduzir aqui da maneira dele. Eu acho que o Hank Cannot Erase ele é muito emblematicamente um disco de transição. E eu acho que ele faz uma ponte muito clara entre o Raven e o To The Bone. Ele pega todo esse aspecto progressivo e começa a pincelar algumas coisas um pouco mais pops, sabe? E eu acho que isso é o mais genial desse disco, porque praticamente todos os refrãos eles são super acessíveis, super cantaroláveis, só que com um pano de fundo super complexo, super denso, sabe? E isso que torna esse disco tão fascinante para mim. A minha faixa preferida não é Ancestral. Ancestral é uma das minhas preferidas, mas a minha faixa preferida é 3 Years Older. Eu acho que, em termos de construção de canção, ela funciona espetacularmente bem. Eu acho que o refrão dela é lindíssimo.
A ponte dela é emocionante pra caramba. E minha faixa menos preferida, eu diria que é Perfect Life. Eu acho que é uma faixa que ela funciona muito bem dentro do contexto do disco, mas se tu bota ela no aleatório, dentro de uma playlist e ela vem no aleatório, eu não sei se eu conseguiria extrair o mesmo proveito dela, sabe? Uhum. Eu acho que ela funciona por causa do conceito. E eu, ao contrário de vocês, eu amo Transience, eu acho uma faixa tão bonita. E eu até entendo que ela realmente quebra um pouco o flow da narrativa, de uma certa forma, mas eu acho ela tão delicada, eu acho que ela é um respiro muito bem-vindo dentro dessa cacetada de emoção que é o disco inteiro. E eu acho que o Steven Wilson é um cara que sabe muito bem fazer esses respiros, que é uma coisa que, inclusive, eu vou comentar no próximo disco. Então, a minha nota para esse disco, cara, é 10. Se pudesse ser 80, seria 80. Para mim, esse disco é... Eu vou só reforçar um ponto rápido, que eu concordo e gostei muito do que você falou sobre que nesse disco, talvez, o desejo do Steven Wilson de ser um grande, aspas, tá? Crítico social é onde funciona melhor, né? Porque ele pinta uma história rica, tem personagens, tem um contexto muito mais rico do que a crítica pela crítica, né? Que eu acho que é o que é um tipo de praga que vai tomar conta, por exemplo, de um disco lá pra frente, que é o Future Bites, pra mim, assim. Que é aquela coisa, eu sou muito crítico social foda, sabe? Total. E que aparece em outras músicas ao longo da discografia, mas o Future Bites, pra mim, ele é todo isso. Então, o conceito dele é bem isso, assim. Mas nesse disco funciona lindamente. Eu gostei desse que você colocou. E esse disco, pra mim, eu não tenho muito o que acrescentar também. Pra mim, a nota é 10. Eu vou colocar esse disco, no pra S mim, aqui, né? já é essa. 39.8. E assim, adoraria que o Steven Wilson revisitasse ele ao vivo. De todos hoje, eu gosto mais dele até do que do Raven That Refused to Sing hoje, assim. Eu gosto um pouco mais também. Também. E fora que, assim, gente, a gente não falou. E eu adoro a Nine Tayeb nesse disco, assim. Ela tá demais. Esse Verdade, toque, né? É a primeira parceria deles, né? É a primeira vez dele. Tá pra mim, tipo, super bem equilibrado e deu também um charme musical próprio até pro Hand Cannot Erase, etc. Minha música favorita, né, só pra gente fechar já, assim, falaram que ele tocou agora em São Paulo, né, que foi Ancestral, e cara, Ancestral, a gente botando ali o repertório, assim, vendo, ela é uma música que talvez eu acho que é a melhor música do Steven Wilson da carreira solo dele, assim. Para mim ela é a Anesthetize dele, assim, que eu considero a melhor música do Porcupine. Para mim tem a do dele solo, assim. Mas o disco é lotado de grandes músicas. Eu gosto de 3 Years Old, eu gosto de Home Invasion. As instrumentais eu gosto muito, né? Geralmente as instrumentais em um disco conceitual, ainda assim um disco conceitual de mais de 10 músicas, que é o caso dele, a gente meio que sempre bota como carne de vaca, a gente joga as instrumentais como algo mais descartável, e não, cara, as instrumentais aqui são lindas, principalmente Regret 9, etc. Se eu tivesse que escolher uma menos inspirada, eu diria que também Perfect Life. É uma música que, para mim, ela dentro do disco até, né, ela me soa uma coisa que eu fico, tá, essa música aqui, ela não me acrescentou tanto, não me impactou tanto quanto as demais, né? E é isso, gente. Não tem nem muito o que dizer, porque é um disco perfeito, do início ao fim, produção perfeita. A orquestra em Ancestral e Happy Returns, com o trabalho do Dave Stewart, também é algo de outro mundo. E é isso. Para mim, nota 10. S. Já está lá. Já todos demos notas, né? Sim. Sim. Sim.